A história começa em subúrbios que pareciam pós-apocalípticos. Várias crianças e adolescentes vasculhavam o lixo nesse momento, até que uma delas percebeu um golem se aproximando. Algumas delas foram falar com esse golem e uma criança falou que ia dar isso aqui pra ele se desse comida em troca. E ele estava oferecendo uma lanterna. E é explicado que no setor 50, que é esse lugar, existe um golem que ninguém sabe de onde veio e nem quem é o dono dele. Mas o mais importante é que se der sucata pra ele, ele te dá comida. Mas ele dá uma olhada na lanterna e se vira desinteressado. E o moleque reclamou, dizendo que ontem ele aceitou uma lanterna. Mas é explicado que ele nem sempre aceita essa troca. Enquanto o pessoal lá tava reclamando com o golem, havia um garoto observando tudo isso em silêncio. Até que ele pulou rapidamente bem na frente daquele golem e ofereceu pra ele uma mochila cheia de sucata. Ele deu uma olhadinha, pegou a bolsa e começou a comer tudo que tinha dentro. E o pessoal se perguntou como que ele tinha tanta sucata sempre. E o golem deu muita comida de volta para esse garoto. E o pessoal falou que isso não faz o menor sentido, ele sempre consegue muita comida. O pessoal falou que deve ser o suficiente para tipo 3 dias. E falam que esse cara é diferente. Ele é o fantasma da Rua 17. Então, no setor 50, Rua 17, lá estava o Ray retornando para onde ele fica. Até que ele calmamente sentiu pessoas se aproximando. E ele pensou que eram exatamente 7. E falou para todo mundo se mostrar. E perguntou quanto tempo ficariam seguindo ele. E o gordinho que tá na frente falou que o Ray tem um ótimo sentido. E falou que estavam seguindo ele com tanta cautela. E o Ray reconheceu esse garoto como o Ron e falou que já tinha avisado ele da última vez. Se aparecesse na frente dele de novo, teria certeza de que ele nunca mais falaria uma palavra na vida. E o Ron perguntou se o Ray acha mesmo que vai sair impune, que nem da última vez? E falou pra colocar a mochila no chão, agora! Daí ele pode sair são e salvo. O que ele acha? Mas o Ray chamou ele de mentiroso. Da última vez, não deixou ele ir. E é explicado que é dito que dentre as crianças daqui, um fantasma vive na Rua 17. Um fantasma branco que passa por aí silenciosamente e sem expressão alguma no rosto. E a lenda dizia pra não encará-lo nos olhos, ou você seria pego em qualquer mentira que dissesse. E Ron partiu pra cima com seu soco inglês, chamando ele de arrogante, e falou que ele nunca mais vai falar isso dele, nunca mais! Mas o Ray facilmente se esquivou do soco e colocou o pé na frente para que o Ron caísse. Mas antes que acontecesse isso, ele segurou o Ron pela camisa e acertou um soco na barriga dele. O Ron caiu igual um saco de batata, e o resto do grupo tava apavorado com isso. Mas é claro que mesmo assim partiram pra cima dele, porque acharam que com vantagem numérica ganhariam. O primeiro partiu pra cima com bastão de beisebol, mas o Ray se esquivou e acertou uma cotovelada no rosto dele. E conforme iam se aproximando, iam caindo um por um. O próximo já levou uma joelhada. E o Ray não tinha uma expressão no rosto. Então, depois de um bom tempo de surra, o Ray falou que trazer mais pessoas não vai mudar nada pro lado dele. E o Ron falou que ele é um monstro e falou pra não se aproximar mais. Mas o Ray falou que já tinha avisado e teria certeza de que ele nunca mais falaria. Mas o Ron tava com uma faca escondida e ameaça o Ray, dizendo pra não se aproximar, chamando ele de monstro. E o Ray pensou, monstro? Talvez esteja certo. Ele pensou que foi quando ele tinha 10 anos, foi nessa idade que ele percebeu que era diferente das outras pessoas. Um dia, ele se ralou feio no joelho. E as crianças perguntaram se não tava doendo, porque ele não tava chorando. Em outro dia, foram atacados pelas crianças da Rua 7, mas o Ray não sentia raiva. E num certo dia, uma das crianças morreu. Todo mundo ficou bem triste e abalado com isso, mas o Ray não teve reação alguma. E falaram que ele era assustador, era estranho, tinha alguma coisa de errado com esse garoto. Então, o Ray percebeu que ele não sentia essas coisas que as pessoas chamavam de emoções. Ele se perguntou se ele estava errado, se tinha alguma coisa errada com ele. Ele gostaria de ver o que todo mundo vê. Um dia, ele gostaria de saber o que são essas tais emoções. Mesmo agora, 6 anos depois, ele não consegue sentir nenhuma emoção, mas ele sabe ler as emoções dos outros. E o Ray falou que não usar lâminas é uma regra implícita desse lugar. E perguntou pro Ron se queria mesmo esfaqueá-lo aqui, mas o Ron falou que achou essa faca numa lixeira. Mas o Ray pensou que era mentira. Ele conseguia ver pela cor que tinha no peito do Ron. Até que o Ray percebeu que ele via um mundo diferente dos outros. Todas as pessoas tinham um fino véu por cima delas. E todas elas, quando sentiam emoções, mudavam a cor desse véu por conta de sua mana. Quando uma pessoa sente raiva, ódio ou amor, a mana fica vermelha. Ridicularizada, apatia é mana azul. Felicidade e animação resulta numa mana amarela. E outras incontáveis cores. O mundo do Ray era preenchido de todas essas cores.
Neles. E o Ron falou que se o Ray chegar perto, ele vai esfaqueá-lo. E o Ray analisou que a mana dele estava negra. Esse era o mais puro medo. Mas o Ray foi se aproximando lentamente. E o Ron se recostou contra a parede apavorado. E o Ray falou que um mentiroso como ele merece uma punição. Então mais tarde o Ray vai se aproximando de um tipo de base, até que alguém fica bem feliz que ele apareceu. E esse era o Pale. Ele era o líder das crianças da passagem subterrânea. E todas as crianças pulam e se agarram no Ray. E o Pale falou pra não fazerem isso, vocês são pesados, crianças. Então mais tarde cada um vai mostrando o que conseguiram no dia. Um conseguiu algumas moedas, o outro um chiclete, o outro um pão, outro 2 chocolates. E o Pale se perguntou se isso era suficiente pra todo mundo. Até que o Ray mostrou a mochila dele, que tava lotada de comida. E perguntaram se ele conseguiu isso de um golem. E falaram que isso era incrível. E a criança falou que da vez que ele tentou, o golem não deu nada pra ele. E o Ray pensa que porque os golems só pegam itens que tem mana residual neles. O golem absorve mana, ele consome isso, e não dá nada em troca se não tiver mana. Então o Pale começou a dividir a comida pra todo mundo. E foi começando dos mais jovens, fazendo uma filinha. Enquanto isso o Ray saiu da cabana e foi bem pra fora da passagem subterrânea. E ele pensou que isso é comida suficiente pra todo mundo. E ele se perguntou se tinha que ir pro depósito novamente. Ele tem um dever com esse grupo, até porque deve sua vida a essas pessoas. Um ano atrás, Ray estava à beira da morte. E esse grupo achou ele enterrado na neve. Todo mundo puxou ele pra ajudá-lo, mas o Ray nesse momento pensou que tava tudo bem se ele morresse desse jeito. Mas o pessoal daqui resgatou ele e falaram que graças a Deus ele tava vivo ainda. E o Ray pensou que é um princípio dele pagar os seus débitos, mesmo se for um favor ou uma vingança. Até que alguém se aproximou dele e era o Pale, dizendo que ele tinha que pegar a sua parte também. E o Ray falou que tá de boa, ele não tá com fome. Mas o estômago dele roncou e o Pale falou que o estômago dele parece discordar. Então ele divide uma comida com ele. E perguntou pro Ray se ele percebeu também. Tá chovendo preto agora. Isso porque parece que usaram muita magia naquele lugar. Aparentemente, magos vivem nos setores baixos. E o Pale falou que tem certeza que aquele golem foi mandado por um mago também. Mas o Ray falou que pode ser só uma máquina. E o Pale falou que tem certeza que não. Ele tem certeza que a magia ainda está se movendo. E o Ray se deparou com os olhos esperançosos do Pale. E o Ray pensou que no fundo, ele concorda com o Pale. Quando o golem se move, dá pra ver a mana em volta do núcleo dele, que se mistura com o ar, fazendo esse gás negro. E é por isso que a chuva negra acontece. O Ray pensou que não sabia o porquê, mas ele sabia que tinha uma conexão. Mas ele pensou que a coisa mais importante agora era outra. E ele falou pro Pale que vai sair um pouquinho. Mas o Pale falou que é perigoso, a chuva negra tá caindo ainda. Mas o Ray, antes de sair, só falou pro Pale tomar cuidado pro rio não encher. Então ele saiu correndo mesmo com o Pale falando pra não ir. Ele falou, ah, Jesus. E falou que o Ray sempre faz só o que ele quer, né? Então, no cruzamento entre rua 17 e 18, o Ray pensou que quando chove, todo mundo fica dentro de algum lugar. Eles acreditam que uma única gota da chuva negra pode te fazer doente. No entanto, com o Ray, isso é bem diferente. Ele consegue se defender da chuva de algum jeito, então passar por aqui é bem mais fácil. Então, ele foi pra rua 18, no depósito de rações. E tinham pessoas lá dentro jogando pôquer e falando bem alto. E o Ray pensou que sabia que eles estariam fazendo isso. Todo dia de chuva, esses caras apostam. Então, o Ray se esgueirou lentamente até encontrar uma passagem secreta, um buraco. E ele pensou que graças a isso, eles apostando, a segurança fica relaxada. E ele conseguiu sentir vários tipos de mana nesse ar. E quando é desse jeito, quando tem várias diferentes, ele mixa todas numa cor específica. E ele acumulou toda essa mana na palma da sua mão. E conseguiu criar uma chama para iluminar esse local. O Ray pensou que não sabe o princípio dessa magia, mas ele consegue usar esse método. Mas ele pensou que controlar mana vermelha é mais difícil que as outras, por algum motivo. E o Ray se perguntou se conseguiria controlar melhor se talvez sentisse as emoções que essa mana emana. Talvez fosse capaz de fazer uma fogueira ainda maior do que isso. Até que de repente uma faca foi atirada na direção do Ray e ele conseguiu se esquivar por pouco, porque a orelha dele foi atingida. E quando a faca se fincou lá atrás, ele ouviu vozes. E eram seguranças perguntando se tinham ratinhos aqui. Finalmente o ratinho que fica roubando a ração apareceu. E o Ray se perguntou se estavam escondidos esse tempo todo. E os três estavam usando visão noturna para acharem o Ray. E o Ray pensou que eram 3 pessoas e sabiam a exata posição dele.
E o Ray nunca esperou que eles tivessem óculos de visão noturna. Então os seguranças prepararam e arremessaram mais facas na direção do Ray. Mas ele rapidamente se esquivou de tudo correndo pelo depósito. E o segurança se perguntou que criança é essa? E falaram pra mirar melhor. Mas o segurança falou que não, tem alguma coisa errada com essa criança. E o Ray derrubou o primeiro com um soco no rosto. E eles se perguntaram se a criança realmente conseguia vê-los, mesmo no escuro. E o Ray analisou a mana deles. Era uma mistura de vermelho com preto. Era como se fosse raiva e surpresa. E o Ray conseguia analisar o movimento que o segurança fazia graças a essa mana, até a trajetória da faca. O Ray fazia isso tudo analisando o véu de mana das pessoas. Com isso, ele poderia saber o próximo movimento de todo mundo. E ele se esquivou da faca. Então ele rapidamente se aproximou e chutou o pescoço desse segurança. O último que sobrou falou que seria impossível, mas o Ray falou que ele estava errado e acertou um soco bem na boca do estômago, o arremessando na parede e o fazendo cair. Até que um último segurança apareceu, um careca que parecia ser adulto. E ele falou que veio checar porque tudo parecia bem esquisito e parece que os 3 patetas foram pegos. E o Ray sabia quem era esse homem, o executivo do grupo Heitor de rações, Humphrey. E ele falou que foram todos pegos por um pequeno ratinho? E ele encarou o Ray pronto pra acabar com ele. E o Ray pensou que o Humphrey era bem intimidador, assim como os rumores diziam. E ele pensou que tinha que sair daqui agora. Ele tentou socar o Humphrey, só que era como uma parede. E o Humphrey falou, então esquiva disso aqui. E tentou agarrar o Ray, mas ele se esquivou facilmente. E o Ray se distanciou dele, e o Humphrey admitiu que ele era até que bem rápido. Mas o Ray tinha certeza que esse cara estava em outro nível. E ele logo partiu com outro ataque na direção do Ray. Mas ele instintivamente sabia de uma coisa. Ele não pode ganhar do Humphrey. Não agora. Então ele se esquivou do último golpe e percebeu uma guarda aberta no Humphrey. E pensou que poderia se aproveitar disso. Então rapidamente acumulou mana e fez uma magia flamejante, acertando bem no peito do Humphrey. Ele sentiu uma queimação nesse momento, mas quando olhou, o Ray já tinha desaparecido. E o Humphrey acordou todos os seguranças e falou pra todo mundo achar esse moleque. Então todo o depósito estava agora em alarme. E o Ray pensou que cedo ou tarde iriam achá-lo. Até que alguém gritou que ele estava próximo da entrada. E todo mundo foi correndo naquela direção, mas na verdade ele não estava lá. E o Ray pensou que conseguiu pegar coisas do infame armazém de rações do grupo Heitor. E falou que com certeza iriam matá-lo se encontrassem-no. Mas o Ray pensou que não tem medo de morrer. Mas se ele partir daqui, aquelas crianças também não vão durar muito tempo. E daí, ele nunca vai poder pagar o seu débito. Até que um dos seguranças encontrou ele correndo na sua direção. E o Ray percebeu que tinha que correr muito mais. Até que ele se deu num beco sem saída. E os seguranças se aproximaram e se perguntaram por que essa criança é tão rápida. Mas falaram que agora ele não teria pra onde correr. E falou pra devolver tudo antes que furasse o estômago dele. E o Ray pensou que o Humphrey não tava aqui. Então... agora ele consegue ganhar. E o segurança partiu pra cima perguntando se ele é surdo. Mas o Ray facilmente desviou o golpe dele e acertou um gancho com tudo. Mas o outro também estava preparado. Mas o Ray acumulou sua magia flamejante e com a outra mão preparou magia de relâmpago. Então ele simplesmente começou a eletrocutar esse homem. Depois ele caiu todo queimado. E os seguranças ouviram toda a luta e estavam partindo pra lá também. E o Ray pensou que isso nunca vai acabar. E o Ray também não pode ficar usando magia assim pra sempre. Até que ele encontrou um bom esconderijo, a lixeira. E realmente funcionou, porque os seguranças passaram por lá e não viram ele. E o Ray percebeu que os passos estavam se distanciando. Nunca achariam ele aqui. Ele pensou que pode passar a noite aqui, tá de boa. Se ele for seguido até onde as crianças ficam, elas vão estar em perigo. Então, ele decidiu passar a noite dentro da lixeira, enquanto a chuva negra caía sobre ele. Então, na manhã do dia seguinte, o Ray pensou que acabou pegando no sono, mas ninguém apareceu pra matá-lo. Mas quando ele saiu da lixeira, alguém estava esperando por ele, outro dos seguranças. E ele falou que foi bom ter voltado, não foi? E o Ray percebeu que essa pessoa tá com uma raiva extrema dele. E ele também não tá completamente recuperado, então não pode usar magia. Então o Ray sacou sua faca. E o segurança perguntou se ele tem uma faquinha também? E falou que ele já é um homem formado, então não vai se segurar e vai matá-lo aqui e agora. Mas quando o Ray se esquivou desse golpe, o segurança conseguiu quase encaixar outro, porque ele era bem rápido. E o Ray percebeu que perdeu o seu equilíbrio e estava prestes a morrer.
E quando ia ser esfaqueado, na verdade, foi aquele homem que caiu. E muito sangue saiu da cabeça dele, porque outro homem o baleou e falou pro Ray que é perigoso fazer esse tipo de coisa. Então, ele acendeu um cigarro, deu uma tragada e perguntou o que ele tá fazendo aqui cedo da manhã assim. E esse é o chefe da Rua 17, o Niles dos cabelos negros. E o Niles perguntou por que ele estava aqui. Alguém chamou ele? Mas o Ray fala que o Niles também não acorda tão cedo geralmente. E o Niles fala que é verdade, mas ele ouviu falar que o pessoal do Hector tava de olho. E o Niles perguntou se aquilo que ele tinha, ele pegou do Hector, foi? E ele falou que o Ray é bem ousado. E ele agradeceu, mas o Niles falou que não foi um elogio. E o Ray pensou que pessoas assim como o Niles são bem difíceis de lidar. Isso porque o véu do Niles tá cheio de emoções monótonas e o recipiente dele mal se enche. E o Niles falou que nesse ritmo ele vai morrer, não pode mexer com todo mundo. Mas o Ray falou que se não fizer isso, vai morrer de qualquer jeito, mas vai ser de fome. E o Niles fala, tudo bem, dessa vez eu paguei o débito que tinha com você por ter me salvado. E o Ray falou que só pescou ele do rio porque achou que ele tinha suprimento, não era pra ajudar. Mas o Niles fala que só sobreviveu por conta dele, então tá contando. E o Ray falou que ele já tinha pago o seu débito. Então é explicado que 1 ano atrás, o Ray acabou pescando e salvando o Niles do rio. Aparentemente ele era um executivo do setor 46, mas ele foi traído. E o Ray tem certeza que ele não estava mentindo. E como forma de pagamento, ensinou luta para o Ray. E o Ray voltou num assunto que o Niles tinha falado para ele há um tempo atrás, sobre ele se juntar à organização. E ele fala que vai se juntar ao Niles. E o Ray pensou que se entrar nessa organização, as crianças vão estar seguras. Daí o Niles deu uma olhadinha para ele, se encostou, pegou outro cigarro e perguntou se o Ray conseguia usar magia, não é? E o Ray perguntou como ele sabe sobre magia. E o Niles pensou, então é verdade? Ele pensou que tinha visto errado quando o moleque acendeu fogo sem um isqueiro, mas o Ray perguntou de novo como ele sabe sobre a magia. O Niles fala que sabe só um pouquinho, porque ele conhecia um mago na sua organização antiga. E ele sabe da mana que fica no ar, que é usada pra magia, e que tem poucas pessoas no mundo que veem mana desse jeito. E o Ray perguntou, você tá falando das cores? E o Niles falou que não, ele nunca soube de cores. O Ray se perguntou então, o que é isso tudo que ele tá vendo? E o Ray perguntou se é isso tudo mesmo, ele não esqueceu de nada. E o Niles perguntou, o que é, moleque, quer tomar um socão? Mas o Ray se esquivou bem facilmente disso. E o Ray perguntou, e aí, vai responder minha pergunta? E o Niles falou que por enquanto não. Mas o Ray perguntou, por que tá rejeitando ele tão de repente assim? E é explicado que todos os setores ficam à beira do rio Elton. E se você subir o rio, vai passar por todos os outros setores. E provavelmente pode fugir da favela e conseguir uma vida melhor. E o Niles pensou que seria um desperdício se essa criança com essas habilidades morresse aqui, nesse buraco. Mas o Niles perguntou se ele já pensou em sair do setor 50. Pode até achar um carro pra ele se ele quiser. Mas o Ray falou que não, ele cuida das crianças aqui. Mas o Niles falou pra não se preocupar. Ele tá pensando em abrir um orfanato aqui. O Ray perguntou se é verdade, e o Niles falou que é claro que sim. Ele vai pegar vários órfãos da rua assim como ele. E o Ray, olhando pro véu do Niles, percebeu que as cores estavam muito finas, mas ele sempre mantém a sua palavra. Mas o Ray falou pro Niles tomar cuidado, porque parece que o Hector tá querendo uma guerra. Lá no depósito ele viu um caminhão lotado de armas, mas o Niles falou que já sabia disso, até porque nos subúrbios usar uma arma de fogo é considerado declaração de guerra. E o Ray falou que as pessoas daqui vão sofrer se ele perder essa guerra, e ele achou que as taxas de proteção da organização dele fossem realmente um pouco razoáveis. Mas o Niles falou que só parece assim porque tem muita gente pior do que ele, e falou pro Ray parar de tratá-lo como se fosse um senhorzinho de idade. Ele nem é casado ainda, mas o Ray falou que ele é velho, e ele tentou dar outro cascudo no Ray. Até que um subordinado do Niles aparece dizendo que eles têm que ir. E o Niles, entrando no carro, fala que isso aqui vai virar um campo de batalha e falou pro Ray se esconder. E também arremessou algo pra ele. E ele viu um tipo de pino, um tipo de soro. E o Niles falou pra sempre manter o ouvido higienizado. Então o carro partiu, enquanto o Ray ficou observando o horizonte. Então, próximo à praça principal da rua 17, o Ray se encontrou com mais uma criança que ficou bem feliz de ver ele. Isso porque ele sumiu tão de repente. E perguntou por que ele tá tão machucado. E a criança perguntou se ele se envolveu numa luta. E o Ray falou que não, ele só caiu. E esse garoto realmente pareceu se preocupar muito com o Ray. E o Ray pensou que era impressionante. Ele conseguia sentir tantas emoções ao mesmo tempo, mas o Ray entregou toda a ração que ele conseguiu para esse garoto e falou para entregar para o Pale.
Então ele foi correndo carregando tudo. E ele perguntou pra Viola, essa senhorinha que tava atrás, se ela contou alguma coisa pro Josefine, e ela falou que só contou uma história sobre os arco-íris. Mas o Ray falou pra não contar isso pras crianças. Eles nunca vão se acostumar com as ruas se viverem em fantasias. Mas a Viola pergunta quem vai fantasiar se não as crianças. E o Ray, analisando o véu da Viola, ele se perguntou que emoção é essa. Ela tava com uma mana roxa. Ele nunca viu essa mana, a não ser pela Viola. E ele avisou pra Viola que uma guerra começaria, então ela tem que sair dessa rua. E a Viola pensou que o Ray era uma criança bem gentil. E então, na manhã seguinte, o Ray estava fazendo uma entrega. E o cara que estava recebendo perguntou por que o Ray estava aqui. O próprio Ron disse que cuidaria das entregas a partir de agora. Mas o Ray pensou que o Ron não entregaria tão cedo. Isso porque quebrou as duas pernas dele. E ele perguntou se esse homem não vai evacuar. A guerra vai piorar a cada dia. Mas ele perguntou, ué, pra onde eu levaria o meu estoque? E ele falou que essa guerra não vai acontecer não. Mas o Ray pergunta, como assim? Ele falou que o Hector e o Niles estavam tendo uma conversinha. Se tudo funcionar, não vai ter uma guerra. E lá estava o Hector com mais um segurança e o Humphrey. Esse é o Hector, o chefe da rua 18. E ele perguntou, uma criança trabalhando? Cadê os adultos, hein? E falou que o Ray fez um ótimo trabalho. Trabalho é duro, hein? É assim que se muda o mundo. Então ele entregou um trocadinho pro Ray. Só que nesse momento o Humphrey tava olhando pra ele, até que percebeu um curativo bem na orelha dele e se virou rapidamente. O Ray tentou se cobrir, mas percebeu que o Humphrey notou quem ele é. O Humphrey encarou ele por um momento, mas o Hector chamou ele pra fora. Então eles partiram no seu carro, e o cara falou que eles finalmente foram embora. E o Ray pensou que o Humphrey reconheceu ele pela ferida na orelha. Mas ainda assim, por que ele não disse nada? E o cara foi correndo e perguntou pro Niles o que aconteceu, como é que foi a negociação? Mas o Niles falou que a negociação falhou. Uma guerra vai acontecer. E perguntou se realmente isso é verdade. E o Niles falou que não ia aceitar aqueles termos ridículos do Hector. Ele queria absorver tudo da rua 17 e falou que isso era o pior que poderia ter acontecido. Mas o dono do depósito falou que não é culpa dele. E o Niles avisou pro Ray não sair do seu esconderijo por um bom tempo. Então mais tarde, com o Ray caminhando, o Ray pensou que não vai conseguir andar por aí e explorar nenhum lugar se a guerra acontecer. Então ele precisa de muita comida o mais rápido possível. Até que ele se deparou com um carro passando bem rápido e era o Humphrey que estava dirigindo. E o Ray pensou que nunca viu um carro desse tipo no setor 50. Isso é bem suspeito. Então ele vai investigar. Então ele foi até a rua 18, na entrada do grupo Hector. E o Hector falou que estava esperando por essa pessoa. E falou que agora vão escoltar o mago deles. E o Ray se perguntou quem é esse cara? Ele tem uma mana azul escuro e tem uma ridícula quantidade de mana. E a cor da mana dele é a mesma dos golems quando se movem. Além disso, por que o véu dele tem tantos anéis em volta? E falou que a mana é como se estivesse se contorcendo. É como se fossem correntes de mana fluindo por ele. E o Ray pensou que esse cara é bem perigoso. Ele precisa falar isso pro Niles. Então no grupo do Niles na rua 17 estavam se preparando com todo tipo de armamento. E ele perguntou, onde é que estava o Niles? E o cara se assustou e perguntou, quando é que ele chegou aqui? E o Ray falou que o portão estava aberto. Mas e aí, cadê o Niles? E ele falou que o chefe tá se preparando pra guerra. E falou pro Ray sair daqui, é perigoso. O Ray falou então pra passar essa mensagem pro Niles. Pra contar pra ele que tem um mago muito perigoso com um monóculo do lado do Hector. Então mais tarde, no esconderijo da passagem subterrânea, o pessoal tava lá dormindo, mas o Ray falou que essa guerra não pode continuar. E ele falou que o Pale acha que não vai acabar em mais de uma semana. Mas o Pale perguntou pro Ray quem ele acha que vai ganhar. E o Ray falou que realmente não sabe, porque os grupos estão bem equilibrados em poder. Mas ele pensou que o Niles tinha que ganhar pelo bem das crianças. Se o Hector ganhasse essa guerra, as crianças seriam vendidas como escravos. E o Pale falou que deve ter começado agora. Então eles escutam muitos e muitos tiros. E eles ficam bem atônitos com isso. Mas o Pale falou que não são só tiros. Ele nunca ouviu essa coisa antes. E o Ray pensou que tinha alguma coisa de muito errado. Enquanto isso, na rua 17, onde estava acontecendo esse tiroteio, os guardas estavam muito chocados. Porque o Golem que estava os atacando. E ele usou magia para criar um grande laser de poder, que matou aquele soldado instantaneamente. E o outro perguntou, que diabos é isso? E o Golem se aproximou, agarrou aquele homem e o esmagou na mesma hora. E o sangue respingou num guarda-chuva. O guarda-chuva daquele mago. E falou que aqui cheira como se fosse o esgoto. Mas ele falou para sua querida criação matar todos e limpar tudo que ver pela frente. E o Pale falou que os sons estavam ficando cada vez mais altos.
Mas o Ray foi sair e o Pale segurou ele, perguntando pra onde ele vai, e falou que se ele for sair, leve ele junto. Mas o Ray falou que não, o Pale tem que ficar. E uma das crianças se levantou, perguntou o que estava acontecendo, mas o Pale mandou ele ir dormir de novo. Tá, tudo bem. Então, quando entrou, o Ray chamou a atenção dele, mas o Pale falou que tudo bem, ele fica aqui com as crianças, não podem deixá-los sozinhos. Mas ainda assim, falou pro Ray tomar muito cuidado, e se ele ver que não vai conseguir, ele tem que sair. E o Ray falou que tudo bem, já já ele tá de volta. Mas quando o Ray subiu na rua 17, estava tudo em chamas. E ele viu o massacre que foi feito lá. Ele se aproximou daquele mesmo soldado que tinha falado antes e perguntou o que houve aqui. Só que o cara, mesmo sem as pernas, estava vivo ainda. E ele falou que aquele maldito trouxe um golem, controlado por aquele homem de monóculo que ele falou antes. E falou que eles não foram o suficiente para pará-lo. E antes de morrer, falou pro Ray sair dali. Então, depois que ele morre, fica um silêncio e o Ray fecha os olhos do corpo. Então, ele pegou uma faca e olhou para o horizonte que estava completamente destruído. Ele pensou que nesse ritmo o grupo do Niles vai perder. Ele precisa ajudar. Mas enquanto isso, na passagem subterrânea, as crianças estavam morrendo. O Pale estava tentando salvar a última delas, mas o Golem estava lá para matá-lo. E prestes a morrer, o Pale pensou que o Ray não poderia voltar para cá. E voltando para a praça principal da rua 17, o Ray falou que ele tá atrasado. Todos esses corpos são dos homens do Niles. Mas ainda assim, ele não viu o corpo do Niles, então ele deve estar vivo. E ele escutou uma grande explosão acontecendo ao longe. E ele foi correndo naquela direção. Isso porque naquela direção fica a passagem subterrânea. E quando ele chegou cansado, ofegante, ele viu o Golem atacando aquele local. E viu muito sangue. Nesse momento, rapidamente, ele pulou na direção do Golem. Mas o Golem reagiu e socou ele, afundando ele no chão. E o Ray, depois de tomar essa porrada, ele pensou que tinha que ter certeza que todos ficassem vivos. Até que ele se deparou com aquela cena. Ele se lembrou de quando sempre voltava e recebiam ele muito calorosamente, perguntando se ele já tinha voltado. Só que então, nesse momento, ele ouviu as últimas palavras do Pale, que não queria que ele voltasse para esse lugar. Então ele viu todos aqueles que ele conhecia mortos. A Lorraine, a Leia, o Corden, o Miles, o Josephine e o Pale. E ele falou que isso não podia acontecer. E ele ainda não pagou pelo que fizeram por ele. Mas o Golem se aproximou do Ray, pronto para matá-lo. E o Ray pensou que esse som era o mesmo que ele ouvia toda vez que entrava em combate. E ele pensou que foi esse Golem que matou todos eles. Ele matou as crianças da passagem, os homens do Niles e todos que moravam nessa rua. Ele falou que ia vingar todos eles. Então ele precisava se mover, o seu corpo tinha que se mover. Só que então, de repente, um carro atingiu aquele Golem. O Golem foi atropelado e arremessado na parede. E desse carro surgiu o Niles, que perguntou se o Ray estava bem. Ele foi correndo na direção dele e falou que ele parece bem, não tem nenhum osso quebrado. Mas o Ray falou pro Niles que todas as crianças... Então, o Niles percebeu o que aconteceu. Ele ficou muito mal e se desculpou com o Ray. Ele falou que isso aconteceu porque ele estava atrasado. Mas o Ray perguntou por que ele acha que a culpa foi dele. E o Niles, nesse momento, abraçou forte o Ray. E o Ray perguntou quantos subordinados dele. O Niles falou que todos morreram. E ele falou que foi tudo por conta do Hector. Ele contratou aquele mago de fora. E o Ray perguntou qual o plano dele agora. O Niles falou que vai voltar pra rua e procurar por sobreviventes. Só que nesse momento ele foi atingido por uma rajada de poder do Golem. E o Golem ainda estava de pé. E depois que o Golem atingiu ele, o Ray mal teve reação. E o Niles só falou que isso é uma merda. E ele caiu com um buraco no peito no colo do Ray. E ele morreu ali mesmo. E o Ray se perguntou o que aconteceu. Então, o coração dele, que antes não era tomado por nenhuma emoção, foi se enchendo das chamas que queimaram todas as memórias que ele tinha junto do Niles. O coração dele se encheu do mais puro ódio. E quando o Golem se aproximou para confrontá-lo, o Ray falou que vai matar todos eles. Então, molhado pelo suor e pela chuva negra, foi nesse momento que o Ray viu a morte do Niles diante dele. Isso não era um sonho, do qual ele poderia acordar. Então, vendo aquele Golem com muito ódio, ele revidou com seu poder mágico. O Golem com a sua esfera azul escuro e o Ray com a sua esfera flamejante de puro ódio. E quando as magias colidiram, criaram um grande brilho. Estavam se combatendo como se fossem iguais. Mas o Ray pensou que diferente desse Golem, ele é um humano com emoções. Então, aquele turbilhão flamejante cresceu ainda mais.
e simplesmente engoliu o golem de tantas chamas. O golem foi derretido aos pedaços, e depois do ataque terminar, o que sobrou foi somente um caminho de pura destruição. E o Ray falou pro Niles acordar, e falou que ele não pode morrer. E o Niles falou pra parar de balançar ele já tá todo doído. E falou que não vai ser nessa vida que vai ter uma morte pacífica, não é? Mas o Niles pensa que não tem arrependimentos. Ele já fez muita coisa pra quem começou lá embaixo. Mas e se ele tivesse se esforçado um pouco mais? Será que teria sido diferente? E ele pensou que na idade que o Ray tem agora, foi quando tudo mudou. E o Ray falou que pode pegar um remédio, alguma coisa no carro, mas o Niles segurou ele e falou que ele tem que sair desse lugar, ir pra um lugar melhor do que aqui. E ele pensou que sempre viu o Ray como seu irmãozinho mais novo, e falou pra ele subir o rio, pra não ser pego, e ir pra um lugar bem melhor do que esse. O Niles confia nele. Então, o Niles deixou alguma coisa na mão do Ray, mas ele morreu nesse exato instante. O Ray mal podia acreditar nos seus olhos. Mas então, raiva e desespero foram as duas primeiras emoções que o Ray sentiu em toda a sua vida. Então ele acordou na manhã seguinte, de frente para todo esse desastre ainda, e sentiu que o seu corpo estava bem dolorido. E ele pensou que foi tudo como se fosse um grande pesadelo. Só de se lembrar de tudo que aconteceu ontem, e também que ele sentiu emoções pela primeira vez, com certeza algo está diferente dentro dele. Então na palma de sua mão, ele criou grandes chamas. E ele pensou, quanto maior a sua raiva, maiores são as chamas que ele pode conjurar. Mas ainda assim, ele estava um pouco fraco. Ele usou muita magia de uma vez. Mas ele pensou que tinha que se mover. Então, depois de cobrir todos os corpos, ele saiu buscando a sua vingança, por bem ou por mal. Enquanto isso, na praça principal da rua 17, o pessoal do Hector estava cuidando de tudo. E os moradores falaram que o Hector ganhou. A vida vai ser bem difícil daqui pra frente. Enquanto isso, o Ray estava espreitando o próprio Hector. E ele pensou que finalmente achou esse maldito. Então ele preparou sua faca com sua magia, mas alguém puxou o Ray nesse momento. E era o Humphrey, que foi atacado pelo Ray e quase teve seu pescoço cortado. Mas o Humphrey falou para se acalmar. Mas o Ray pensou que o Humphrey fazia parte do grupo do Hector. E todos eles tinham que morrer. Então ele atacou o Humphrey com muita velocidade. E o Humphrey se perguntou que movimentos eram esses. Ele pensou que o Ray estava muito mais forte do que antes, e ele vai perder nesse ritmo. Então ele se deixou ser atingido pelo Ray. E o Ray pensou por que ele fez isso, mas o Humphrey arremessou o Ray bem no chão. E o Humphrey perguntou se ele não quer morrer por uma vingança tão trivial. Quer? Mas ele falou pro fantasma da rua 17, Ray, que tem uma oferta para fazer para ele. Ele falou que vem vendo o trabalho do Ray por um bom tempo, e por isso pede que escute o seu pedido. E o Ray pensa sobre ele, o Humphrey silencioso. Chamou ele assim porque ele faz cada dever dele perfeitamente. Mas o Humphrey tá com uma expressão bem desesperada no rosto. E realmente não parece que ele quer matar o Ray. E o Ray pergunta que proposta é essa. E o Humphrey falou que quer que o Ray saia do setor 50. Isso para que ache o irmão dele. O irmão dele foi vendido pelo Hector para a cidade dos magos. E o Hector disse que se ele trabalhasse por 10 anos, ele diria onde seu irmão está. É por isso que ele esteve trabalhando pro Hector por tanto tempo. E agora o irmão dele deve ter a idade que o Ray tem hoje. E o Ray perguntou por que ele aceitaria isso. Mas o Humphrey perguntou se ele sabe usar magia. Não sabe? O Humphrey percebeu isso naquela luta que eles tiveram no depósito. Mas ele falou que mesmo com um pouquinho de magia, não vai conseguir derrotar o Hector. Isso porque tem um mago muito aterrorizante do lado dele. E o Ray, pela mana do Humphrey, percebeu que ele estava com muito medo. Ele falou que aquele mago é um demônio. Ele congela pessoas como se não fossem nada e afoga outras com magia de água. Esse mago é extremamente forte e cruel. E falou pro Ray fugir agora, porque se ele não sobreviver, não vai haver vingança. E o Ray pensou que o Humphrey tá certo. Ele nunca aprendeu magia também. Ele só usou por intuição até hoje. E do outro lado, o inimigo é muito experiente. E o Humphrey falou que a cidade dos magos está em algum lugar acima do rio. E disseram que somente magos podem entrar lá. E o Humphrey tem um dinheiro que ele economizou por toda a sua vida. E dentro da bolsa também tem um papel com o nome do irmão dele e características físicas. E o Ray perguntou por que o Humphrey tá confiando o dinheiro dele a ele. Ele pode não cumprir sua promessa, mas o Humphrey falou que conhece o Ray. Ele não quebra a promessa. E pelo que vê no rosto dele, parece que ele é muito capaz de ir para um setor de mais alto nível do que esse. E assim como o Niles, o Humphrey falou que acredita nele. E o Ray ficou olhando, e o Humphrey falou que o Ray tinha que se decidir logo, já tem mais
mais gente chegando. Mas o Ray falou que tem uma condição. Falou pra cuidar de todos os corpos que estão na passagem subterrânea. Só aí ele acha o irmão dele. E o Humphrey falou que tudo bem, ele vai tomar conta disso. E o Ray falou pra esperar por ele voltar, porque ele vai cumprir a sua promessa. Então, depois de andar bastante, ele se viu no cruzamento entre rua 16, 17, 18 e 19. E ele pensou que é bom que ninguém está seguindo ele. E ele foi se encontrar com a Viola. E ele falou que tinha uma pergunta pra ela. E falou que não tem muito tempo, então responda rápido. E a Viola falou que tudo bem, mas qual é a pergunta? E o Ray perguntou, aquela história que ela já contou sobre um arco-íris, é verdade? E se você achasse o final de um arco-íris, você conseguiria um desejo? E ele se lembra de conversar com Josephine. Estava contando sobre a história que a Viola disse pra ele, de um arco-íris. E ele explicou pro Ray que um arco-íris era um grande arco de luz, todo colorido, como se fosse um doce de padaria recém-feito. E falou que também, se você encontrasse o final do arco-íris, onde ele toca o chão, você pode fazer um desejo. Mas o Ray não estava acreditando muito nessa história não, obviamente. E o Josephine falou que ele não estava entendendo. E o Ray continuou encarando a Viola. E a Viola falou que arco-íris existem, quer você queira fazer um desejo ou não. E o Ray percebeu que a mana da Viola não estava trêmula em nenhuma parte. E estava roxa, como sempre foi. Ele não sabe se ela tá mentindo ou não, mas ela não parece nervosa. E o Humphrey se lembrou também que o mago veio aqui uma vez procurando por alguma coisa relacionada ao arco-íris também. Foi por isso que o Ray veio perguntar isso pra Viola. Aquele mago também está procurando pelo arco-íris. Isso significa que é uma prova clara de que arco-íris existem. E o Ray perguntou, se ele encontrasse o final do arco-íris, ele poderia reviver os mortos? E a Viola perguntou, quem sabe? Dizem que qualquer desejo pode se tornar realidade. No entanto, ninguém sabe onde os arco-íris estão. Normalmente estão muito longe do que os olhos podem alcançar. E o Ray agradece pelas informações. E antes de sair, falou pra Viola que é bom que ela se mude desse local também. Então, quase fora do setor 50, na rua 23, o Ray tava lá pensando que foi esse o lugar que o Niles disse pra ele, mas até que olhando bem, ele finalmente acha aquele carro. E o Ray pensou que o Niles preparou pra ele um sedã de 4 portas, até que quando ele vai abrir a porta, alguém grita por ele. E era um dos homens do Hector, que fala que ele parece um pirralhinho do Niles. E perguntou se ele recebeu ordens de levar o carro de volta. E perguntou onde é que tá o Niles, hein, moleque? E o Ray pensou que tinha despistado todos os homens do Hector. Mas ele não pode perder mais tempo aqui. Então tenta fechar a porta, mas o homem foi rapidamente pra impedi-lo, segurando a porta. Ele ficou lá fazendo muita força para que o Ray não conseguisse. E gritou para que ele abrisse a porta. E o Ray pensou que a sua magia de fortalecimento tá acabando, porque ele usou muita mana. Mas então ele prepara uma magia flamejante e mira bem na cabeça. Então ele dispara contra esse homem, depois chuta ele pra longe, fechando a porta, já muda a marcha e sai acelerando pra muito longe dali. E o Ray pensou que finalmente tá indo pra fora do setor 50. Então ele partiu nossa jornada rio acima, passando, é claro, por lugares bem apocalípticos, até que ele foi dar uma olhadinha no porta-malas. E ele falou que isso tudo aqui, o Niles estava bem preparado. E tem várias e várias garrafas d'água e vários pacotes com comida. E o Ray falou que nesse ritmo, daqui a alguns dias consegue chegar no próximo setor. E mais tarde o Ray fez uma fogueira e pensou que precisava de mais informações sobre a magia antes de chegar lá. E ele pensou que, pelo que ele sabe, existem 2 tipos de mana que ele consegue usar agora. A mana vermelha, que dá pra usar sem nenhum tipo de preparação, e outra mana que requer cores para serem combinadas. Ele pensou que a mana não podia ser facilmente manipulada, mas se ele canalizasse suas emoções, conseguiria. E ele pensou na raiva, naquela raiva que ele sentiu. Então a mana realmente se aglomerou no véu dele, mas ele pensou que esse era o seu máximo. Ele pensou que se perdesse a concentração, a sua mana fugiria dele. Então ele tentou uma combinação. Ele tentou fundir várias cores em uma só, mas se desfez com muita facilidade. O Ray percebeu que isso não é nada fácil. Manas que não são compatíveis repelem umas às outras. Combinar várias cores requer muita delicadeza, além de muito poder mental. Mas em troca, tem algumas combinações que funcionam muito bem. E ele pensou que nesses próximos dias vai continuar combinando. E isso não era necessário para ele antes, mas agora tudo tá diferente. E olhando para o horizonte, ele conseguia ver o seu próprio arco-íris. Então na manhã seguinte continuou sua jornada, parava para se abastecer com água e comida, e à noite continuou juntando vários tipos de mana. Dessa vez ele conseguiu a mana azul claro, que fazia o poder de gelo. Mas o Ray falou que poderia parar aqui. E ele pensou se conseguiria mais mana de uma forma gentil, para que não explodisse seu véu. Se ele pudesse segurar o seu próprio núcleo, o seu véu, isso seria muito mais fácil. Até que ele se lembrou daquele núcleo, daquele recipiente, daquele mago que ele viu
que tinham várias órbitas em volta dele. E ele pensou que vai pesquisar mais sobre isso quando chegar no setor 49. Enquanto isso, no setor 50, na rua 17, próximo da ponte, tinham várias pessoas fazendo uma procura. E o mago perguntou se nada ainda, e um dos soldados falou que ainda não. Ele esperar por somente mais um pouquinho, até que o mago ameaçou ele com a sua bengala, e o soldado se desculpou, é só dar mais um tempinho pra ele. Mas o mago falou que não gosta de pessoas que não entendem ele. Então o soldado foi obrigado a tocar no cetro. E nesse momento o braço dele começou a ser congelado e logo todo o seu corpo. Depois disso o mago empurrou ele e quebrou seu corpo inteiro. E o mago falou que ele era um inútil. Até que finalmente encontraram alguma coisa. Eles perceberam que aqui na passagem subterrânea houve uma luta. E também tem vários pedaços do golem espalhados por aí. E o mago, observando toda essa situação, percebeu que tinham rastros de mana nesse local. E o mago começou a seguir o caminho, onde tinha esse resquício de mana. Até que ele chamou o soldado que estava próximo e perguntou se alguém vive aqui. E o soldado falou que sim, isso aqui era uma rua de crianças, de órfãos que moravam aqui. E o mago pergunta, órfãos? E o soldado fala que sim, e que provavelmente saíram daqui por conta da guerra. E o mago se perguntou se um órfão realmente conseguiria usar magia, até que ele começou a rir muito animado com isso. E pensou, um órfão das ruas usou magia. Ele realmente descobriu uma das pequenas infinitas combinações elementais mágicas dentre as grandes infinitas combinações sozinho. O mago pensou que isso era impossível. E ele falou que parece que outro mago veio até aqui para destruir esse golem. E falou para descobrirem o que aconteceu. O mago pensou que isso era completamente impossível, mas se fosse possível, esse garoto seria o maior gênio arquimago do mundo. Então, finalmente Ray chegou no setor 49. E o Ray se lembra de uma conversa que ele teve com o Niles. Ele falou que o setor 42 é similar com o 50, é uma bagunça também. A diferença é que o 42 parece ser um pouco maior do que o 50. Os prédios são maiores, tem mais ruas, mas é a mesma coisa nos setores baixos. E falou, quanto mais rio acima você vai, mais dramáticas serão as mudanças de cenário. Então ele chegou ao setor 49 e era realmente gigantesco. E ele, olhando para as crianças, pensou que isso era um pouco estranho. Não tem golems nesse local. O golem foi achado somente no setor 50 e ele foi passando pelas ruas que eram bem mais movimentadas do que no setor 50. E ele pensou que agora estava na rua 36, tem mais do que o dobro do que tinha lá na rua 50. Mas ele pensou que precisava de informação sobre magia o mais cedo possível, especialmente como criar um núcleo mágico para ele. Essa vai ser a chave da sua vingança. Mas ele pensou também que tinha que averiguar as cores prismáticas da cidade dos magos. E ele precisava de dinheiro também. Ele tem o dinheiro do Humphrey que vai dar por agora, mas não vai durar para sempre. Até que ele se deparou com uma biblioteca, a Biblioteca da Verônica. E ele pensou que Verônica parece o nome de uma pessoa, mas ele se perguntou o que era uma biblioteca. E ele se lembrou do Niles ensinando ele a ler. Ele ensinou primeiro os símbolos de cada coisa e depois as letras. E o Ray pensou que só pode ler graças ao Niles. Mas o Ray nunca sequer viu uma biblioteca ou uma livraria antes. E ele pensou que lá dentro estava cheio de quadrados com coisas escritas. Até que alguém gritou pelo Ray e perguntou se foi ele que quebrou aquela janela aquele dia, não foi? E falou que ele tá aqui pra roubar os livros de novo. E perguntou por que ele tá fazendo isso com eles. E ele perguntou, livro? É isso que essa loja aqui vende? E a mulher falou que não vai se repetir. E falou pro Ray sair daqui. E o Ray percebeu que ela tava sentindo muitas emoções ao mesmo tempo. E ela continuou gritando, dizendo que os adultos estavam descendo já. Mas o Ray se perguntou do que ela tava falando. E ela chamou essa mulher de tão esquisita. E a mulher perguntou, como é que é? Você me chamou de esquisita? E o Ray pensou, tá bom, eu vou embora. E ele só saiu andando. Enquanto continuou passando pelas ruas iluminadas pelo sol, o Ray percebeu, é claro, pessoas observando ele com olhares estranhos. Uma neblina de perigo. Ele pensou que isso era esperado, já que ele é um estranho passando pelas ruas e devem estar pensando que está provocando eles. E o Ray pensou que isso não era nada diferente do setor 50. Então mais tarde ele foi acampar no seu próprio carro. Ele pensou que andou bastante pelas ruas do setor 50, mas não achou nada sobre magia. Ele pensou que vai passar por mais áreas amanhã, até que ouviu alguma coisa do lado de fora. E eram aqueles mesmos moleques que foram atrás dele. E o Ray pensou que finalmente apareceram. Ele percebeu 3, não, tinham 4. E 3 deles se aproximaram do carro e estavam planejando como pegá-lo, para roubar o carro, é claro. Mas o Ray rapidamente reagiu, já batendo na cabeça do primeiro, quebrando junto com a janela. E quando ele caiu, é claro que os outros ficaram apavorados.
Mas o Ray rapidamente saiu do carro e o outro, que também não teve reflexo, já tomou uma porrada para essa arma improvisada que o Ray tinha. O garoto mal teve reação antes de cair duro no chão. E o último partiu para cima com um cano de aço. Mas o Ray facilmente segurou o cano, jogou para longe e o garoto estava completamente indefeso. E o Ray, com o que parecia ser o seu casaco com alguma coisa pesada dentro, falou pro moleque que era melhor cerrar os dentes. Então começou a espancar ele. Então mais tarde, com os 3 surrados, o Ray perguntou quantas crianças tinham nessa rua e falou pra responderem agora. E perguntou quantas ruas eles tomaram conta, hein? É claro que não queriam responder, mas o Ray já ameaçou um deles e ele gritou 3 ruas no total. E o Ray perguntou quais delas. E ele continuou falando 23, 25, mas o Ray percebeu que essa criança estava sentindo ansiedade, inquietação e medo. E ele falou que era tudo mentira e pisou na mão do garoto. Enquanto ele pedia desculpas, os outros estavam completamente apavorados. Daí ele olhou pro próximo e falou: você me responde. E ele falou que vai contar tudo. Ele falou que tem 14 ruas e eles têm 52 membros no total. E ele falou que o líder dele se chama Kedrick e a base deles é na fábrica abandonada. E o Ray pensou: 14 ruas? Bem maior do que ele esperava. E ele falou: levanta a cabeça, moleque. E perguntou qual o nome dele. Ele se apresentou como Neshu e perguntou pro Neshu que ordens o líder deu pra ele. E o Neshu falou que era pra matarem o Ray e pegarem toda a comida que ele tinha. Mas enquanto ele falava, ele viu seu último companheiro, o quarto, pronto para matar o Ray. Então ele pulou com a sua faca na direção dele. Mas o Ray falou: ah, então ele estava me observando, não é? Então ele usou sua magia de vento para arremessar aquele garoto para trás, além dele ter sido cegado por essa poeira que caiu em seus olhos. Então o Ray acertou bem na boca dele. O garoto caiu sem reação alguma e sem os seus dentes. Então, o Ray agarrou os cabelos dele e falou para dizerem pro líder deles que ele não era o único observado. Então, na manhã seguinte, ele voltou a explorar o setor 49. E ele pensou que, assim como no setor 50, quase ninguém sabe sobre magia. Mas ele ouviu falar que tem livros ou algumas coisas assim que têm informações sobre isso. E pensou que se as crianças dominam por aqui, podem saber mais sobre magia. Até que um trio de crianças se aproximou do Ray e perguntou se poderiam vir com eles, e falaram que não estavam aqui para lutar. E o Ray perguntou se faziam parte daquele grupo das crianças que ele bateu ontem, e o da frente falou que sim, e falou que acabou com a raça daqueles 3 e quase deixou eles à beira da morte. Por isso que o líder deles quer falar com o Ray, porque ele é realmente bom de luta. Então ele pegou um papel e perguntou se eles sabem ler isso aqui, como é que é? E o pessoal falou que não sabe ler não. Mas o Ray pegou o papel e falou: me dá isso aqui, eu leio por mim mesmo. E perguntaram se ele sabe ler, e ele falou que sabe, um pouquinho. E perguntaram como assim? Ele não é um órfão das ruas? Como é que ele sabe ler? Ele falou que só 2 pessoas do grupo conseguem ler. Uma delas é o chefe. E no papel estava escrito pro Ray trabalhar para esse líder, porque tinha certeza que ele nunca mais passaria fome. Mas o Ray, depois de ler, perguntou para eles como que decidem o líder. E o da frente falou que era por luta. O mais forte se torna o chefe. E o Ray falou: beleza, vamos lá. Ele vai encontrar o líder deles. Então mais tarde eles estavam na fábrica abandonada, a base do Kedrick. Então eles se aproximaram e abriram as portas da fábrica. Então as portas se fecharam e ele se deu de cara com muitas e muitas pessoas. Então o Kedrick falou que ele que é o tal do moleque, não é? E ele se aproximou e se apresentou como Kedrick, o líder desse grupo. E o Ray também se apresentou, mas ele percebeu uma coisa estranha no Kedrick. Ele pensou que tinha algumas vezes que ele via mana emanando de algum lixo que ele encontrava no setor 50, mas ele nunca viu um objeto com tanta mana quanto esse anel que o Kedrick estava usando. E o Kedrick falou que o Ray podia se sentar, convidou ele como um convidado, não como um inimigo. Mas é claro que todo mundo estava de olho no Ray, e estava todo mundo bem nervoso. E o Ray pensou que o Kedrick queria mesmo acertar a sua dominância. Ele deve ter a idade do Ray, mas ainda assim, a liderança dele é ótima. E o Kedrick falou que agora que estava vendo o Ray em pessoa, percebeu que ele é durão mesmo, hein? E perguntou de onde ele veio. Ouviu falar que ele veio de carro? E o Ray falou que veio do setor 50. E todo mundo ficou bem chocado nesse momento. E o pessoal perguntou se ele estava mentindo. Ninguém nunca viu ninguém do setor 50 aqui. E falaram que era muito longe e muito difícil de sair de lá. Mas o Kedrick mandou todo mundo se calar. Ele falou que se for verdade, isso é realmente incrível. Ele é mais do que qualificado para entrar nessa organização. E o Ray perguntou: organização? O Kedrick falou que sim. Eles não são somente um grupo, são uma organização inteira. O nome da organização são os Merc Red, uma organização super famosa do setor 45. E o Kedrick falou que eles têm um acordo que se juntassem 66 membros, poderiam se juntar às fileiras da organização Merc Red. E o Kedrick falou que não tem por que não se juntar à organização. É uma oportunidade para subir de status.
E o Ray falou que realmente era uma história bem interessante. E falou que entrar no grupo não era difícil. E o Cedric falou que é uma sábia decisão. Mas o Ray falou que, no entanto, ele se recusa a trabalhar para alguém mais fraco do que ele. Então ficou um silêncio e o Cedric perguntou se ele acabou de falar que é mais fraco do que ele. E o Ray falou que no setor 50 o líder era o mais forte, não o que falava mais. E uma das crianças quase partiu pra cima dele, mas o Cedric o pegou pelo pescoço e perguntou quem que mandou ele fazer isso. E falou que odeia ser interrompido. Até que o Ray percebeu que o Cedric estava usando magia de fortalecimento, mas ele percebeu que a magia não vinha do corpo dele, e sim daquele anel, que estava emitindo muita mana. E o Ray perguntou quando que isso vai acabar. E uma das crianças falou que só acaba quando um dos dois estiver fora de combate. Mas o Ray pensou que ele pode quebrar aquele anel. Então ele sugou um pouco da mana dele e o Cedric soltou o garoto por isso. E ele se desculpou, ele ficou um pouco alterado. E o Ray percebeu que ele mudou muito rápido de emoção. E o Cedric perguntou, podemos continuar de onde paramos? Ele disse que o Ray é mais forte do que ele, certo? E o Ray falou que é exatamente isso. Ele é mais fraco. E ele falou isso enquanto a mesa passava bem do lado da cabeça dele. E o Cedric perguntou se ele tinha coragem de falar isso mais uma vez? E perguntou para as outras crianças se acham que ele é mais fraco? E o pessoal falou que não, com certeza o Cedric era mais forte. E o Ray pensou que aquele anel reagia às emoções do Cedric. E o Ray pensou que o Cedric não percebeu quando a mana foi cortada do anel dele. Ou seja, o Cedric não sabe exatamente o que esse anel faz por ele, só sabe que deixa ele mais forte. E o Cedric falou pro Ray que ele quer testar as forças, certo? E o Ray falou que eles vão lutar pela posição de líder. Se ele perder, ele trabalha pro Cedric. E o Cedric falou que isso é ótimo. Então, daqui uma semana, eles vão lutar no lugar onde todos podem ver. Isso inclui os homens dele e os das outras gangues. Daí vão saber quem é o mais forte, certo? E o Ray falou que pra ele tava ótimo. Mas ele perguntou onde que ele arranjou esse anel. E o Cedric falou que vai descobrir se derrotá-lo. Mas falou que isso não vai acontecer. Então, na manhã seguinte, lá estava o Ray, andando pela cidade novamente, se perguntando o que era aquele anel. Até que ele percebeu uma coisa, alguém arremessou algo nele, mas ele agarrou como se não fosse nada. E outro grupo perguntou pro Ray quem deu permissão pra ele andar por aqui, hein? E ele estava cercado, e falaram que ele deve estar fora de si, não é? E falou que o Ray não poderia só sair andando por onde quisesse nessa cidade. Mas ele mandou todo mundo calar a boca. Ele resolve na porrada, não na conversa. Então, depois de surrar todo mundo, o Ray pensou que não importava pra onde ele ia. Todo mundo queria briga com ele. Isso talvez porque a fofoca de que ele arrumou briga com o Cedric se espalhou por aí. Mas a gangue do próprio Cedric não está atacando o Ray, como ele mandou. Mas isso não se aplica às outras gangues. Eles não querem deixar que um estranho saia andando por aí como quer. As outras gangues estão formando até alianças para pegar o Ray. E o Ray pensou que então estava tudo de acordo com o plano. E ele pensou que nesse combate comprovou que a sua magia estava ficando cada vez mais forte conforme o uso dela, porque ele está se acostumando. O Ray pensou que com mais experiência pode usar feitiços mais rapidamente e usar menos poder mental para isso. Provocar lutas é uma ótima escolha. Mas ele perguntou para alguém no fundo da rua por quanto tempo pretendia ficar somente observando ele. E era um garoto de boina e óculos. E ele falou cabelo cinza e uma face sem expressão. E perguntou se o Ray é um caçador, não é? E ele ficou ansioso por essa resposta, claramente nervoso de estar na presença do Ray. E o Ray pensou que esse garoto é bem menor do que ele pensava. E pensou que ele tá sozinho e que também não parece bom de luta. E ele falou pro garoto que é bom tirar esses óculos, porque vai doer se ele bater neles. E o garoto fala, espera, não tô aqui pra lutar, calma! E o Ray ficou muito confuso, e o garoto pensou que ele ficou tão confuso, não é? Ele falou pra ficar calmo, ele não é um lutador. Por que ele lutaria com esse corpo magricela dele também? Mas o Ray pergunta quais são os negócios que ele tem então. Então, ele se apresenta como Philip e tem uma oferta para o Ray. E o Philip foi guiando o Ray para um lugar específico. Isso porque ele trabalha no lixão do leste. E ele falou que ouviu muitos rumores sobre esse tal caçador. Para onde ele vai, todo mundo fala sobre ele. E o Ray pensou que ele deve ter ganhado esse título de caçador porque esmagou todo mundo nesse lugar aqui. Então, conforme foram se aproximando, eles chegaram num grande local, na verdade. Daí o Philip abriu as portas e tinham várias e várias crianças trabalhando lá. E o Ray falou que esse lugar é enorme. E ele deu boas-vindas ao Hotel Philip, o hotel dele. E o Ray falou que parecem ter mais de 100 pessoas aqui. Mas o Philip falou que mais precisamente 186. Contando com as pessoas que trabalham aqui também. E o Ray também percebeu que todo mundo aqui tem algo em comum.
Todo mundo aqui ou é muito jovem ou tem um corpo muito magricela. E o Philip falou que ele tem um bom olho, viu? E o Philip falou que isso se deve ao fato de ter muitas minas no setor 49. E o Ray perguntou se os adultos morrem frequentemente. O Philip falou que ele é bem inteligente, hein? Ele falou que nas minas tem muito trabalho a fazer. E as lojas estão dispostas a contratar até crianças. São tantas pessoas que é difícil até para os grupos que gerem as ruas. Então, em troca de deter um monopólio sobre o trabalho com alguns grupos, ele concordou com um pequeno suborno e envia trabalhadores que não precisam de algum. Ele é como se fosse uma espécie de corretor que oferece abrigo. O Ray perguntou se ele criou tudo isso sozinho. Ele falou que é claro, e o Ray não sabe quanto que foi difícil fazer isso tudo. Até que uma criança chamada Jonathan vai se aproximando, e o Philip pergunta como é que tá o trabalho no restaurante. Ele falou que tá ótimo, na verdade ninguém tá bulinando ele. E o Jonathan veio pagar o aluguel do mês. Então o Philip pegou seu caderninho, sua canetinha, e tinha os pagamentos, o nome de todo mundo e se pagaram ou não o aluguel desse mês. E ele se desculpa com o Ray, mas ele tem que anotar imediatamente, senão ele esquece. E ele fala que esse aqui é o caderno relacionado ao gerenciamento do hotel. E fala que o Ray tá bem curioso, quer dar uma olhada? Então ele dá uma olhadinha nas informações sobre ele. Tinha um desenho como se fosse um retrato falado e várias informações sobre o Ray. E ele falou que foi bem investigado, viu? E o Philip perguntou se ele sabe ler. E o Ray falou que sim, um pouquinho. E o Philip se desculpa imensamente. Ele fala que é um ato um pouco estranho ficar observando as pessoas, ele sabe. Mas o Ray falou que não tem por que pedir desculpas. Isso não incomoda ele nem um pouquinho. E o Philip fala que tudo bem. Então eles se aproximam de uma sala um pouco mais escondida. E quem tá na sala pergunta por que o Philip tá aqui. E o pessoal fala que não pode deixar esse moleque estranho passar aí. Mas o Philip fala que ele é o caçador que tá todo mundo falando e trouxe ele como um convidado. E é claro que ficam bem chocados com isso. Então eles entram num lugar um pouco mais confortável. E o Philip fala que esse aqui é o seu escritório e fala pro Ray se sentar. E o Ray falou que quando conheceu ele, à primeira vista achou que ele era um vigarista. Mas o Philip fala que não tem por que mentir. Até porque crédito é a coisa mais importante nos negócios. O dinheiro vai e volta, mas quando se perde crédito, ou até mesmo a reputação, é difícil recuperar. E o Ray pensou que o Philip não parece ter a idade que tem, mas perguntou por que ele está aqui, qual é a proposta que o Philip tem pra ele. E o Philip estava realmente bem assustado, mas ele tem que superar se quiser lucro. Então ele olhou determinado para o Ray e falou que tem uma proposta genuína pra ele, para se tornar o seu parceiro de negócios. Isso porque ele sabe que o Ray tem capacidade para acabar com o Kedrick e se tornar o novo líder. Daí ficou um silêncio e o Ray passou a observá-lo. Ele percebeu que a mana negra saiu um pouco do peito dele. Ou seja, ele tomou coragem para falar isso. E aquele outro sentimento que preencheu ele foi justamente a coragem. O Ray pensou se essa possibilidade dele perder não passou pela mente dele. O Philip falou que sim, mas ele tem altas probabilidades de ganhar. E o Ray perguntou por que disso. O Philip falou que é só um palpite. E o Philip fala que também o Ray, quando fala com as pessoas, abaixa o seu olhar, não é? Ele olha pro peito das pessoas, ao invés dos olhos. O Philip não sabe por quê. Talvez ele tenha um trauma de olhar pros olhos das pessoas, mas, voltando ao ponto, ele falou que tem um bom olho pra pessoas. Mas o Ray perguntou que outros hábitos o Philip percebeu que ele tem. E o Philip falou que ele tem vários. Como, por exemplo, ele sempre começa com o pé direito. Talvez o subconsciente dele esteja se preparando caso um inimigo apareça. Faz sentido, porque ele também é destro. E o Ray pensa que é a primeira vez que ele vê uma análise tão detalhada assim. Até hoje, as pessoas viam ele tão superficialmente, chamando ele de assustador, de esquisito, dizendo que tinha algo errado com ele. Viam ele como frio e assustador. E ele pensou que além da raiva ou tristeza, ele não sentiu nenhuma outra emoção. Ele pensa que o Philip talvez seja um tipo de dica pra ele, para que ele cresça emocionalmente melhor. E o Philip, olhando seu caderno, falou que o Kedrick tem um costume de ser pego pelas suas emoções enquanto luta, mas parece que ele consegue ler os movimentos do seu oponente também. Mas o Ray interrompe e fala que aceita a proposta. Mas o Philip falou que nem terminou ainda, e ele nem ouviu sobre o pagamento. Mas o Ray fala que ele pode cuidar disso, vai. É só não ficar muito difícil pra cabeça dele. O Philip fala que tudo bem, isso é um acordo. Mas o Ray falou que tem uma condição. Ele falou que o Philip tem várias conexões por aqui, não tem? Então ele precisa que o Philip ache uma coisinha pra ele. Então, 2 dias depois, o Ray estava do lado do carro dele e tinha um mecânico consertando o carro. E o mecânico perguntou se é verdade que ele é do setor 50 e falou que olhando esse carro aqui parece que ele cruzou um deserto. E falou que o Philip realmente parece gostar desse cara, até porque raramente manda ele, que é bem habilidoso com esse tipo de coisa. E ele perguntou se pode passar a chave de 6mm pra ele. E o Ray usa sua magia como se fosse telecinese pra guiar as ferramentas. E o garoto perguntou se já estava aqui do lado dele, quando que ele trouxe. Então mais tarde o mecânico terminou
serviço. Ele falou que o motor só esquentou demais, mas fora isso não tinha mais nada pra fazer. Ele repôs o carburador e agora deve ficar tudo bem. E ele falou que secretamente pegou da loja dele, é o mais caro que tinha. E o Ray falou que ele fez um ótimo trabalho. Mas o mecânico falou que foi um pedido do Philip, e o Philip é o salvador dele, então obedeceu. O mecânico falou que se não fosse pelo Philip, eles não teriam conseguido trabalhar desde o começo. É por isso que não reclamam de ter que pagar uma taxa para o Philip, porque vale a pena. E o Ray pensou que o Philip é surpreendentemente popular. E o mecânico falou que tinha uma coisa para entregar para o Ray também, um tipo de carta. O Philip falou que seria mais fácil no papel porque é difícil de memorizar toda a mensagem. E o mecânico foi embora e falou, vejo você depois, caçador! E o Ray ficou analisando aquele papel. E naquele momento, 2 dias atrás, ele pediu pro Philip informações sobre magos. E o Philip fala que já ouviu falar dele sim. E o Philip falou que pode reunir informações pra ele, não deve demorar tanto tempo. E perguntou quem ele acha que é, hein? E o Ray pensou que realmente tá surpreso, não sabia que o Philip conseguiria tanta informação em somente 2 dias. O primeiro ficava na Rua 2, o Wolf da padaria do Wolfman. É um padeiro de 42 anos, carrega uma bolsa pesada com uma mão. O outro é da Rua 8, Andrew, da loja Kenny, idade 23, e ele é somente um funcionário. Falou que ele comeu um pão estragado sem nenhuma expressão. E o Ray pensou que essa informação não era tão pertinente assim pra achar um mago. Até que o Ray achou uma informação muito interessante. Essa aqui vale a pena confirmar. Então um homem que parecia trabalhar num restaurante que estava carregando 2 cestas, o Ray estava seguindo e observando ele. E ele pensou que não, esse tal de Lennon também não era mago. Não tinha nenhum anel no núcleo dele. Isso só deixa uma pessoa restante. É dito no relatório que quando um cano de aço caiu durante uma obra por acidente, um vento muito forte de repente guiou aquele cano para longe daquele homem, para que ele não fosse acertado. E ele não aparentou ficar surpreso em nenhum momento. E o Ray pensou que tem uma alta probabilidade dele ser um mago. E o endereço era justamente a livraria da Verônica. E umas 2 crianças falam que tá fechado hoje. E uma criança falou que não consegue segurar suas pedras no vidro pra sempre. Mas o outro perguntou se o trabalho já não tá feito. Mas o outro falou que ele é um idiota. Eles ganham quanto mais eles roubam. Eles não podem parar ali. E ele falou que vai jogar uma pedra no 2º andar agora. Mas na hora que ele foi arremessar, aquela garota apareceu de novo, muito brava. E ela falou que ouviu tudo sobre eles jogarem pedras na loja. E falou pra esses bastardinhos que é melhor correr, hein? E o Ray percebeu que o amarelo no núcleo dela era coragem e convicção. No entanto, tem mana preta também, o que quer dizer que ela tá com medo de fazer isso. E as crianças falaram que ela tá tremendo de medo. E falaram que deve ser bom ter uma casa, não é? E ela falou pra se calar, hein? Mas então arremessaram uma pedra bem do lado dela. E a criança falou que quem não sabe que tem uma pessoa doente aí dentro? Todo mundo sabe. E falou pra ela sair logo dali. E o Ray tava somente observando. Mas quando outra criança arremessou mais uma pedra, o Ray percebeu magia. Aquela garota usou magia de vento pra desviar aquela pedra. E as crianças perguntaram o que foi isso. Mas a garota que tinha usado magia estava bem nervosa de ter feito isso. E o Ray percebeu que ela é a maga. E é claro que as crianças não faziam ideia do que tinha acontecido aqui. E eles vão tentar mais uma vez. E o Ray pensou que isso claramente foi magia. E a garota ainda estava muito nervosa mandando saírem. Mas os dois prepararam mais pedras e não pretendiam sair dali. E a garota percebeu que não podia bloquear essas 2. Então ela estava pronta para receber aquilo, mas o Ray dessa vez reagiu com a sua magia. E ele fez uma ventania muito poderosa, muito mais poderosa que a da garota. E fez as pedras se voltarem contra as caras das crianças. A primeira foi atingida quando a outra foi socorrer. Já tomou uma pedrada no meio da cara também. E o Ray foi se aproximando, segurando uma pedra e deixou os garotos ali, agonizando de dor. E o Ray falou pra garota que já faz um tempo, não é? Enquanto os garotos ficaram lá embaixo todos ferrados, a garota agradeceu muito ao Ray pela ajuda. O Ray falou que não precisa agradecer, mas ele tem algo pra perguntar. E ela pergunta ao mesmo tempo. Ele pergunta se ela é uma maga e ela pergunta se ele usou magia. Daí eles se encararam ao mesmo tempo e ela perguntou se ele quer entrar pra conversar. Então ela recebeu ele na sua livraria. E ela se apresentou como Verônica. E o Ray, quando se apresentou, viu que ela estava um pouco nervosa ainda. A Verônica se desculpou por aquela vez que gritou com ele, porque achou que ele era uma das crianças que ficava arremessando pedras aqui na livraria. E o Ray falou que entende, foi um mal entendido. Mas a Verônica falou que quer pagar de volta. Ela estaria em grandes apuros se não fosse por ele. O Ray falou que não precisa disso tudo. Ele só queria dar uma olhada aqui na livraria. O Ray pensou que veio aqui para obter conhecimento sobre magia, mas acabou encontrando uma maga sem querer. E a Verônica perguntou se ele realmente se interessa por uma livraria? E ela pensou que essa criança é bem perceptiva. Mas o Ray perguntou onde que a Verônica aprendeu magia.
E a Verônica falou que foi o seu avô, que adotou ela e os seus irmãos. E o Ray perguntou se o avô dela também usa magia? De uma forma bem assustadora. E ela falou que sim, o avô dela é um mago. E o Ray perguntou se pode encontrar com o avô dela, e ela fala que sim, tá tudo bem. Ela só vai lá em cima ver como é que ele tá e avisar, até que ela percebeu que tinha um corte na bochecha dele. E o Ray falou que sim, é só um cortezinho, nada demais. Mas a Verônica falou que não, pode dar uma infecção se deixar aí. Então, ela se aproximou rapidamente e começou a usar magia de cura. Então a ferida desapareceu como se não fosse nada. E a Verônica falou, assim é melhor. Mas o Ray se levantou e perguntou, como que ela fez isso? Ele falou que ela usou uma mana branca. Ele nunca viu mana branca. Ela criou uma luz que curou ele? Que coisa foi essa? O Ray pensou que não importa o quanto ele se concentre, ele nunca conseguiu mover a mana branca. Essa mana branca só reage quando você considera ou está dedicado a alguém ou alguma coisa, ou quando alguém se sacrifica. Todas essas emoções estão distantes dele, por isso que ele não consegue usar. E a Verônica falou que só usou magia de cura, é uma magia normal, mas o que ele quis dizer com esse negócio de mana branca? E o Ray se lembrou que até o Niles não sabia que tal cor era essa que o Ray via nas coisas. Nem os magos conseguiam ver a mana. A Verônica falou que não sabe do que ele tá falando. Ele tá falando sobre o elemento de regeneração. E o Ray pergunta, como assim elemento? A Verônica fala que sim, o elemento que foi usado para essa magia se chama elemento de regeneração. E geralmente a magia de cura usa apenas um elemento, o elemento da regeneração. Embora dê para adicionar outros elementos auxiliares. Mas o Ray perguntou quantos elementos existem. E a Verônica falou que na verdade existem muitos. Mas existem 20 que são elementos naturais, que fundidos formam outros elementos. Mas no total devem existir mais de 100. E o Ray pensou que aprendeu outra coisa muito útil hoje. Talvez ele aprenda ainda mais se encontrar com o avô da Verônica. E ele perguntou se o avô dela tá no segundo andar. E ela falou que sim, só que ele tá muito doente e passa grande parte do tempo na cama. E perguntou se o Ray pode esperar aqui um pouquinho, vai lá chamar ele, ver se ele tá acordado. E ela subindo as escadas falou que já volta. Enquanto isso, o Ray ficou dando uma olhadinha nos livros, lendo os títulos de cada um. E pelo que o Ray ouviu falar, livros são bem caros. Tocar neles com essas mãos sujas dele só vai diminuir o valor. E agora que ele parou pra pensar, a última vez que ele tomou banho foi numa chuva que teve há muito tempo. Mas ele não tá sentindo nenhum odor negativo. Será que a Verônica tem o nariz ruim ou só tolerou o fedor dele? Até que o Ray notou uns livros esquisitos que estavam meio jogados. E ele percebeu que o título era o Estudo Elemental de Distribuição por Setores. E também um livro sobre a expansão da Chuva Negra. E isso, é claro, interessou muito o Ray. Então, quando a Verônica foi descendo, ela percebeu que o Ray já não estava mais ali. Ela perguntou se ele foi embora porque demorou, mas ele apareceu atrás dela e ela tomou um susto. E ela, com a mão no coração, quase infartando, perguntou se ele estava dando uma olhadinha na loja, né? E ele perguntou se tem algum livro sobre magia. Ele não achou nenhum. E a Verônica perguntou se ele leu os títulos. Ele sabe ler? E o Ray falou que sim. E a Verônica se interessou ainda mais pelo Ray. Mas ele perguntou como é que tá o avô dela. A Verônica disse que não sabe se ele vai poder conversar agora. Isso porque ele tá com muito sono. Talvez o Ray possa voltar aqui amanhã. E o Ray fala que sim, tudo bem. Mas ela perguntou por que ele quer tanto conhecer o avô dela. Ela achou que essa era a meta dele desde o início. E o Ray somente falou que está procurando pelo prisma. Ele quer saber onde está o prisma do arco-íris. Então, mais tarde, exatamente às 4:30 da tarde, num dos restaurantes que era bem movimentado aqui no setor 49, lá estava o Ray. E ele estava analisando mais informações sobre magos que o Philip conseguiu para ele. E ele pensou que perto desse restaurante é onde aquele homem do cano de aço vive. E com esperanças ele pode obter alguma informação sobre magia. Ele pensou que a informação é sobre um cara chamado Johnny. E quando o garçom chegou com a comida dele, o nome dele era Johnny. E o Ray falou que não pediu isso. Mas o Johnny falou que é por conta da casa. E perguntou se ele é o caçador, não é? E fala que o Ray se tornou um herói para as crianças. Ele sabe disso? E o Ray falou que tudo bem, mas ele tem uma pergunta para fazer pro Johnny. O Johnny falou que tudo certo, pode dar até a senha do depósito para ele se ele quiser. E o Ray pensou que não precisa ir tão longe assim. E ele perguntou pro Johnny o quão precisa é essa informação aqui. E o Johnny falou quase 100%. Ele falou que trabalha nesse restaurante aqui há alguns meses. E ele já viu esse homem entrando e saindo de um porão várias e várias vezes. E é sempre 7 da noite. E o Johnny nem precisa olhar o relógio pra saber disso. Até que chamam pelo Johnny, por que ele tá aí parado, conversando? E o Johnny falou que tem que ir. Então ele saiu correndo pra atender os pedidos. E o Ray pensou que agora são 6 da tarde. Ou seja, daqui a pouquinho. E ele pensou que vai esperar aqui. Por que não? Então ele finalizou sua comida. E quando olhou ao redor, percebeu uma coisa. A pessoa que ele estava procurando, de sobretudo e chapéu. E o núcleo mágico dele estava vermelho.
vermelho e tinha assim anéis em volta. E o Ray sai agradecendo pela comida e o Johnny fala: foi bom ter você aqui. E o Ray pensou que ele sai de casa, fica 1 hora fora e depois volta. E o Ray pensou que tem que achar pistas na casa dele enquanto ele não volta. É claro que a porta estava trancada, como o Ray esperava, mas ele não pode voltar. Até que ele percebeu que sua mana estava reagindo à tranca da porta. É como se estivesse entrando pela tranca. Então, ele conseguiu abrir essa porta. A casa, obviamente, estava silenciosa e escura, mas o Ray se perguntou o que foi isso que abriu a porta agora. Mas ele pensou que não pode pensar nisso. Ele tem que focar. Ele pensou que tem que achar informações sobre aquele mago. Até que ele viu alguns papéis amassados e começou a ler. Talvez cartas daquele homem que acabou de sair. Ele leu algo sobre uma pedra de sangue vermelha ou alguma coisa assim para os 66. E ele se lembrou que o Kedrick disse que ele precisava de 66 pessoas no grupo dele para serem recrutadas para o grupo dos Merkhead. E julgando pelo conteúdo da carta, ele deve ter sido mandado por essa organização. Até que o Ray enxergou uma mana vermelha muito poderosa. E estava vindo de dentro de um potinho. Quando ele abriu, percebeu que eram várias joias idênticas às que tem no anel do Kedrick. Essa deve ser a pedra vermelha do sangue que estava na carta. O Ray percebeu que era a exata mesma mana. Mas diferente da mana que fica no ar que ele consegue perceber, essa joia extrai a mana de uma maneira muito mais suave. E ele se perguntou, e se eu usar magia nessa coisa aqui? Então de repente ele criou uma grande labareda. Ele pensou que essa foi a labareda mais vermelha que ele já criou. Só que também levou mais tempo para conjurar do que uma magia comum. Até que ele percebeu alguém descendo as escadas. Ele se perguntou se o cara já voltou, só fazem 15 minutos. Então, o homem entrou na casa e fala que não acredita que esqueceu sua carteira. Ele falou que tá ficando tão idiota nesses últimos dias. Enquanto isso, o Ray estava escondido em outro cômodo atrás da porta. E o homem voltou a sair e falou que vai comprar bastante comida para não ter que voltar para fora tão cedo. E o Ray percebeu que ele estava saindo novamente. Mas o homem, antes de sair, falou que precisa de mais uma coisa. Ele vai precisar de veneno de rato. E ele viu o Ray atrás da porta. E o Ray reagiu muito rápido, sacando sua faca e acertando o rosto desse mago. E o mago foi atingido e ficou até cambaleando. Ele tava com um corte bem no meio da cara. E ele perguntou se o Ray é um assassino da organização, somente uma criança. E perguntou como ele destrancou a porta. Mas o Ray partiu pra cima de novo. E o Ray pensou que vai fazê-lo falar tudo o que ele quer ouvir. Mas o mago, nesse momento, segurou a faca. E o mago perguntou como ele ousa ignorar as palavras de um adulto. Mas ele perguntou como que o Ray é tão forte. Então, o Ray consegue tirar a faca e recuar. E ele pensou que esse mago focou toda a mana dele na sua mão e segurou a faca para prevenir que fosse cortado. E o mago sacou sua arma também e perguntou se o Ray acha que vai pegar leve só porque ele é uma criança? Ele vai cortar a cara dele ao meio. Enquanto o Ray se esquivava, ele pensou se podia fazer aquela magia também? E quando o mago realizou um ataque que ia pegar no Ray, ele ficou bem chocado com o que aconteceu. O Ray usou exatamente a mesma magia que ele e segurou a lâmina como se não fosse nada. E o Ray pensou que se lembra exatamente da combinação de cores e mana que ele usou quando fez esse feitiço. E o mago pensou que isso é impossível. A metalização foi um feitiço que ele criou. E se perguntou como que essa criança tem acesso. Mas então ele se esquivou de mais um golpe do Ray, mas o Ray aproveitou a brecha e cortou a perna dele. E o mago percebeu que estava na desvantagem e caiu de joelhos, com várias feridas pelo corpo. E o mago falou que deve ter sido seu chefe que mandou ele aqui, não foi? Mas então o Ray se aproxima e finca a faca na mão do mago. E ele pensou que tinha que falar baixo agora, para que não identificasse a sua voz. E falou pro mago que tem algumas perguntas para ele. Se ele responder, vai deixar ele sair vivo. E o mago falou que não esperava que um assassino fosse tão jovem assim. E o Ray pensou que sabe por experiência própria que é difícil ter esse tipo de conversa. Mas ele não pode deixar de ter essa informação, e é melhor do que eliminá-lo. Mas o mago reuniu muita mana nesse momento, e falou que vai garantir que o seu chefe veja o seu poder. Vai queimar esse assassino de meia tigela. Então um turbilhão de fogo se formou em volta dele. E o mago falou para contar pro chefe dele que o Walter, o olho de sangue, agradeceu pela visita. E ele se transformou numa criatura flamejante. E falou que o seu chefe vai se arrepender de ter abandonado ele. E o Ray percebeu que os anéis de mana dele estavam circulando muito intensamente. Isso porque a mana dele está circulando muito rapidamente pelo seu sangue e pelo seu núcleo. O Ray percebeu que isso era bem perigoso. E o Walter falou que ele ousou vir aqui tentar roubar o que ele tem. E falou que só por cima do cadáver dele. Então tente matá-lo. Mas o Ray conseguiu criar uma magia de proteção para não ser atingido por essa esfera flamejante. E ele perguntou se o Ray tinha uma proteção, é? Se é um assassino para matá-lo, tem que ter o calibre para isso, não é? E ele continuou atacando o escudo do Ray para que se quebrasse. E o Ray percebeu que não pode se aproximar graças a essas chamas.
E a proteção também não vai durar muito tempo. Então ele percebeu uma coisa. Ele viu um grande turbilhão de chamas se aproximando. E Ray pensou que não conseguiria bloquear isso. E ele pensou que primeiro apagaria o fogo. E o Walter perguntou por que ele abaixou sua proteção. Ele tá maluco? Mas o Walter percebeu magia d'água. E ele perguntou como que o Ray tá usando 2 tipos de magia ao mesmo tempo. E o Ray preparou um soco d'água. E o Walter perguntou se ele tem mais de um elemento. Então ele foi atingido por um grande turbilhão de água que arremessou ele e apagou essa sua transformação. Então mais tarde o Ray saiu de lá todo molhado, mas ele saiu com o nariz sangrando, um dos sintomas de usar tanta magia assim. Quer dizer que sua capacidade mental atingiu o limite. E o Ray pensou que o poder da magia de fogo era realmente incomparável. Os anéis de mana se movimentavam muito suavemente. E a velocidade de mistura das cores era bem mais rápida. E ele pensou que o Walter realmente era bem poderoso. Ele não consegue imaginar o quão forte é aquele mago do monóculo. Isso porque o núcleo dele era bem mais concentrado e tinha mais anéis. Com a força que o Ray tem atualmente, ele não vai conseguir a sua vingança. Mas com o tempo suficiente, ele pode se tornar mais forte. E o Ray falou que se soubesse que tudo terminaria desse jeito, ele teria pego todos os cristais. E ele estava com alguns daqueles cristais vermelhos. Então, na manhã seguinte, o Ray voltou para a livraria da Verônica. E ela falou que ele voltou, olha só! E perguntou se ele estava com roupas novas. E perguntou o que ele fez com aquela capa. E ele falou que deu um fim nela. O Ray pensou que andar com aquele capuz só faria ele ser reconhecido mais facilmente pelo Walter. Então foi melhor ele mudar de disfarce. E subindo as escadas, a Verônica disse que contou dele pro seu avô, como ele usou magia para ajudá-los, e também que ele tá procurando pelo arco-íris. Mas o Ray, passando, percebeu que tinham outras crianças nesse local, e quando o Ray as encarou de volta, ficaram até com medo e bateram a porta. E a Verônica falou que esses são os seus irmãozinhos. O avô dela trouxe eles do orfanato também. Pegou ela, o Malta e a Gilfine. E o Ray perguntou pra ensinar magia, e a Verônica perguntou, como é que você sabe? Ele falou que não teria outra razão, ué. E ela falou que aprendeu magia do seu avô também, e a Verônica falou que é verdade. Até que então, eles chegam no quarto do avô dela. Então, a Verônica fala pro seu avô Graium que trouxe o Ray, a pessoa que ajudou eles. E o Ray pensou, então esse é o cara? E o Graium perguntou se a Verônica podia esperar do lado de fora. Então, ela foi pra fora e o Ray ficou em particular com o Graium. E ele falou que, primeiro de tudo, o Ray tinha a gratidão dele. Ele ouviu falar que ele se livrou daquelas crianças que estavam irritando a Verônica. Isso era uma coisa que ele tinha de fazer, mas, como dá pra ver, não tá na sua melhor condição. E o Ray falou que tudo bem, não foi tão difícil de fazer isso. Até que, observando o Graium, ele percebeu que ele tem 4 anéis em volta do núcleo. Vermelho é a raiva, laranja o conforto e amarelo a felicidade. Verde é vergonha, azul indiferença e azul marinho para a tristeza. Todas essas emoções são bem difíceis de sentir ao mesmo tempo, mas ainda assim não parece mana pura. Parece que o núcleo do Graium já é assim. É como se as emoções dele já fossem tão profundas e tivessem tantas camadas que o Ray pensou que é muito difícil de ler emoções desse tipo. E o Ray falou que esteve procurando um mago até agora. E o Graium perguntou se ele mesmo já não é um mago. De acordo com a Verônica, usa magia muito bem, inclusive. Mas o Ray falou que não sabe de muitas coisas ainda. E o Graium falou que o nome dele é Ray, certo? E falou que ele é de longe daqui, não é? De onde que ele veio? Falou que parece que ele tem uma longa história por trás. E falou que é difícil responder essa pergunta, não é? E o Graium falou que eles podem jogar um jogo. O ganhador faz uma pergunta e o perdedor responde. Que tal? E o Ray teve uma reação muito rápida. E o Graium fala que essa reação dele prova que ele tem ótimos sentidos. E perguntou se agora ele sente a mana que está conectando eles. E o Gray falou que sim. Ele pensou que não somente sente, mas também vê. E o Graium falou que cada magia usa um elemento diferente. E quando elementos se juntam, formam novos elementos. E esse elemento que está conectando os dois agora se chama sustentação. É o elemento necessário para a magia de homeostase sem ser impactado por fatores externos. Mas enquanto ele falava, o Ray perguntou qual é o outro elemento. E o Graium perguntou se ele consegue sentir 2 e não somente um. E o Ray, diante dos seus olhos, viu um cinza, mas também um cinza mais escuro, como se fossem 2 tons diferentes de cinza. E o Graium deu uma alta risada e perguntou como isso é possível. O Graium pensou que não houve necessidade dele passar por centenas de orfanatos.
Isso porque o Ray sentiu a sustentação e a continuidade imediatamente, algo que um mago comum não consegue fazer em toda a sua vida. Ele pensou que isso aqui é uma reviravolta muito cruel do destino. Ele não tem muito tempo para viver. Ainda assim, encontrou um verdadeiro talento. E o Ray perguntou qual o nome do outro elemento, que não é a sustentação. E o Graham falou que não vai ser divertido se ele contar assim. Ele pode descobrir se ganhar o jogo. Ele falou que o jogo é simples. Agora tem uma esfera formada por 2 elementos na frente dele. O que ele tem que fazer é tentar puxar a esfera para ele, como se fosse um cabo de força. E quem conseguir pegar em mãos, ganha. E o Graham falou que a esfera pode começar mais perto do Ray. Isso porque nunca fez isso. E o Ray pensou que vai ser bem difícil ganhar de um mago tão experiente. Mas por conta dessa vantagem que o Graham deu pra ele, não pode ser impossível, né? Então o Graham falou que agora vão começar. Então, simplesmente 1 segundo depois, o Graham já tinha puxado a esfera pra mão dele. O Ray mal teve reação nesse momento. O velhote foi muito rápido. E o Graham falou pra responder a sua primeira pergunta. E perguntou como ele aprendeu magia. E o Ray falou que aprendeu sozinho. E o Graham falou que ele surpreende cada vez mais, hein? O Ray perguntou se magos que aprendem sozinhos são raros. O Graham falou que pode responder se ele ganhar. E o Ray falou que tudo bem, podem começar a próxima. E é claro que no segundo seguinte o Graham já havia ganhado. E o Graham falou que esse jogo depende somente da capacidade de manusear a mana. E o Ray pensou que até agora só esteve dando informações. Ele não vai ganhar nada com isso. Ele precisa de um método diferente. E o Graham perguntou se ele quer continuar. Então, quando começou a próxima rodada, eles se embateram muito poderosamente. O Ray estava usando uma magia com a outra mão também. E o Graham percebeu que tinha muito poder circulando por aqui. E o Graham falou que ele mudou a tática, não foi? Então dessa vez ele ganhou. E o Ray falou que não tinha nenhuma regra que proibia isso. E o Graham falou que é verdade. Ele pode perguntar o que quiser. E o Ray perguntou o que exatamente é a mana. E o Graham falou que era uma ótima pergunta. Mana é o elemento fundamental para tudo que constitui esse mundo. Mesmo que não possa ser vista ou tocada, mas assim como tempestades, a água, o vento, são movimentos e fenômenos causados pela mana. E o Graham falou que, adicionalmente, um número muito pequeno de humanos nasce com a habilidade de perceber a mana. No entanto, se você consegue sentir a mana, não significa que você consegue usar a magia. Isso porque os talentos de sentir a mana e manipulá-la são completamente diferentes. E o Ray perguntou, ele quer dizer manipular, como se fosse fundi-la com outros elementos? E o Graham pensou que ele fez uma segunda pergunta, mas ele vai deixar passar. E o Graham falou que exatamente isso. Refere-se à habilidade de separar os elementos individuais que compõem a mana e combiná-los nas proporções corretas. Geralmente, aqueles que se entendem bem tendem a ter maior talento como magos. A magia explora o seu próprio eu interior. O Graham fala que é por isso que existe essa frase. A mana acena para aqueles que são honestos consigo mesmos. E o Ray se perguntou, consigo mesmo? Então, na próxima rodada, o Ray também puxou muito forte para ele. Mas o Graham pensou que isso era impressionante. O elemento da sustentação era para ser muito difícil de manipular, mas o Ray aprendeu a manuseá-la em tempo real enquanto jogava. E o Graham perguntou qual a próxima questão dele. E o Ray perguntou o que são aqueles anéis que ficam em volta do núcleo. O Graham pergunta, você está falando dos círculos de mana, não é? É explicado que a mana no ar será acumulada automaticamente nos anéis criados em volta do núcleo. Após o único refinamento, a distribuição de elementos nesse processo será diferida dependendo da constituição do mago. E o Ray perguntou se a mana refinada é mais fácil de usar que aquela que está no ar. O Graham falou que sim, mas também tem outro motivo importante para esse processo. Pode ser bom usar mana no ar algumas vezes, mas se feito constantemente, pode causar o chamado envenenamento por mana. Quando as pessoas usam mana no ar por muito tempo, podem se sentir tontas, até um pouco sonolentas, ou podem ter uma crise de riso e nunca parar de rir, ou de repente começar a chorar compulsivamente, ou serem tomadas por uma raiva extrema. Os sintomas são variados, diferem de pessoa para pessoa, e quando esse sintoma chegou num grau muito avançado, a pessoa pode ter uma doença mental permanente. E o Ray, nesse momento, se lembrou do Cedric. Ele se perguntou se a mana e as emoções podem afetar um ao outro. Usar mana não refinada deixará o usuário histérico. Isso explicaria tudo no Cedric. Talvez ele esteja envenenado pela mana. Só que até recentemente, ele nunca tinha sentido nenhuma emoção. E o Ray falou então que se uma pessoa pudesse utilizar a mana no ar e ser imune a esse envenenamento, seria uma grande vantagem, não é? O Graham falou que é uma ideia bem única, e ele nunca viu ninguém assim. Se essa pessoa existisse, seria incomparável com os outros magos, porque eles só usam mana refinada por segurança. Isso porque tem uma quantidade infinita de mana no ar.
matar. E o Graham perguntou se o Ray tem um sonho, e ele perguntou, aqueles que você tem quando dorme? E o Graham falou que não, como um objetivo no futuro que ele tem. E o Ray falou que tem, sim, um dever a cumprir. Tem uma pessoa que ele tem que matar, e outras pessoas que ele tem que salvar. E o Graham falou que já ouviu muitas pessoas dizerem o primeiro. No entanto, essa é a primeira vez que ele vê alguém dizendo que precisa salvar alguém. E ele perguntou para o Ray se quer aprender magia com ele, e o Ray se perguntou por que um mago com 4 círculos quer ensinar um órfão das ruas. Será que quer algo dele? Mas o Graham já sabia que ele estaria pensando algo assim e fala que não quer nada dele. E o Ray pensou um pouquinho, mas já falou logo que adoraria aprender magia com ele. E o Graham deu um sorrisinho pra ele e chamou a Verônica para que entrasse. E a Verônica falou que estava na porta, mas não estava tentando escutar. E o Graham falou que já sabe e falou para ela se sentar ao lado do Ray. E ele pergunta para Verônica se ela se lembra porque pegou ela e seus irmãos do orfanato. Ela falou que sim, para deixar o conhecimento dele como um legado. O Graham fala que é exatamente por isso que ela vai ouvir também. Ele vai falar agora sobre o arco-íris. E ele disse que ouviu falar que o Ray está procurando por ele, correto? E o Graham falou que o arco-íris é uma história que foi passada desde os tempos antigos. Até agora, há com certeza muitos que vagam pelo mundo em busca dela. Existem centenas de teorias sobre o arco-íris, mas todas convergem em um único ponto. Aquele que encontra o arco-íris pode se tornar uma entidade que se assemelha a Deus. E a Verônica pergunta o que é Deus? E o Graham fala que, resumindo, é um ser que consegue fazer tudo e qualquer coisa. E o Ray se pergunta, será que aquele mago do monóculo tá procurando pelo arco-íris também? Mas quando a Verônica foi perguntar mais uma coisa, outra pedra foi atirada pela janela. Mas por pouco o Ray conseguiu salvar a Verônica agarrando a pedra com muito reflexo. E a Verônica percebeu que também os estilhaços de vidro foram flutuando por conta de uma magia de vento. E é claro que foi o Ray que fez isso. E o Ray tem certeza que passou o aviso para essas pessoas não fazerem isso de novo. Mas eles não têm intenção de parar de fazer isso com a livraria. E o Graham agradece o Ray novamente por tê-los salvo. E o Graham falou que deveria curá-lo, mas ele tá muito mal, então pede pra Verônica curá-lo. Então ela cura os ferimentos que estão na palma da mão dele. E o Ray pensou que não precisava de tanto, a ferida foi bem superficial, mas ele se perguntou por que ela tava chorando tanto. Será que isso merece tanta atenção? E a Verônica falou que ele vai ficar com uma cicatriz, mas o Ray pensou que cicatriz fazem de uma pessoa bem mais respeitosa. Não parece tão ruim assim. Mas o Graham falou pra Verônica evitar usar magia antes de criar o seu círculo. Parece que ela usou muita mana do ar ultimamente. E o Ray falou que ouviu dizer que estão jogando pedras há muito tempo aqui. E o Graham falou que sim, já faz mais de um mês. Com certeza deve ter sido pedido de alguém. E falou que também não param de oferecer ofertas para comprar a livraria. Então deve ser por isso. Eles querem esse espaço aqui nessa rua. E o Ray falou que ele não pretende vender a livraria, certo? Ele falou que não era sua intenção até agora, né? Mas agora tá ficando completamente incontrolável. Faz cerca de 6 meses que a livraria foi aberta. E isso foi justamente para que o Graham pudesse treinar os seus discípulos e para fazer a pesquisa de sua vida. E todos estavam bem felizes nessa época. As crianças pareciam mais animadas do que o próprio Graham. E ele falou que estava muito satisfeito com esse estilo de vida. No entanto, a Verônica tá tendo que cuidar tudo por conta da doença dele. E ele falou que tudo tá ficando cada vez pior. E não vai ser nada fácil para as crianças cuidarem da livraria sozinhos. Talvez ele tenha que vender e comprar um lugar melhor para as crianças. Mas a Verônica falou que não. Ele não pode vender a loja. Ela falou que esse é o sonho da vida dele. Ele sempre quis uma livraria. E o Graham agradece pela consideração, mas nem tudo funciona como a gente quer. Mas a Verônica falou que ainda assim não quer que feche. Ela não quer que o legado dele desapareça. E é claro que o Graham também fica muito emocionado. E o Graham falou que talvez tenha colocado muito fardo sobre os ombros dela. E então, mais tarde, quando a chuva negra começou, o Graham estava descansando e a Verônica falou que a doença que ele tem é o sono eterno. É muito rara e começou 2 meses atrás. O período de sono dele cresce infinitamente, até que ele durma para sempre. Ele mal pode se mover e só fica acordado de 2 a 3 horas por dia. E ela perguntou se o Ray pode voltar amanhã, e ele usualmente acorda de manhã. E mais tarde o Ray estava usando uma capa de chuva da própria Verônica, e por sorte coube nele. E ela falou que vê ele amanhã, mas o Ray se lembrou de como as pessoas ficam nesse tipo de situação. E ele pensou que é bom ele ler as emoções das pessoas, então ele pode confortá-las. Ele falou para Verônica não se preocupar, tudo vai dar certo. Ela
Ela ficou emocionada nesse momento e agradeceu antes dele sair. E o Ray estava na chuva com a sua proteção, se perguntando onde aqueles caras foram. A Rua 8, onde fica a livraria, é território da gangue do Jeffer. Aquelas crianças que estavam aqui primeiramente devem ser dele também. Talvez tenham se escondido por conta da chuva negra. Ele estava planejando pegar o próprio Jeffer, mas ele vai ter que mudar um pouco o seu plano. Ele pensou que tinha que saber como que o Philip estava primeiramente, já que ele está conectado com as outras gangues. Se aproximando, ele percebeu uma comoção, e Ray pensou que esse pessoal era da gangue do Cedric. Então, olhando pela janela, ele viu o Cedric lá dentro, e a pessoa que ele estava espancando nesse momento era o Philip. E o Cedric falou que ele é um bastardinho arrogante. E o Cedric falou que nunca gostou de gente desse tipinho dele. Mas ele escutou o seu pessoal tomando um sarrafo do lado de fora. E quem entrou, obviamente, foi o Ray chutando a porta. E ele queria bater um papinho com o Cedric. E ele perguntou o que o Ray estava fazendo aqui. Ele também tem negócios com esse cara aqui. E o Philip estava completamente surrado. Muito, muito ferido. E o Ray se perguntou se o Philip perdeu a consciência. Ele pensou que não tem obrigação de se manter leal a esse cara. Mas ele o ajudou bastante. E ele sempre paga os seus débitos. Esse é o seu lema. E o Cedric falou que o Ray é muito sem paciência. O duelo deles é amanhã, mas ele quer lutar agora? E o Ray não recuou. Mas ele percebeu que o Cedric tá diferente de antes. Tanto o núcleo dele quanto o poder mágico do anel cresceram. E agora são coisas difíceis de distinguir qual é qual. Mas o Ray já esperava que ele se mantivesse crescendo em poder. E o Gray falou que não tá aqui pra lutar. Ele só ouviu uma coisa e veio verificar. Mas perguntou por que ele fez isso com o Philip. E o Cedric perguntou se eles se conhecem, é? Então veio resgatar o amiguinho dele. O Cedric falou que tudo que ele faz é fazer propostas esquisitas de negócios. E fala que ele é como uma sanguessuga que fica sugando o poder dos fortes. E falou que pessoas assim deixam ele enojado. E ele partiu pra cima pra finalizar o Philip. Mas o Ray agarrou ele e o arremessou pra longe do Philip. Mas ele conseguiu se segurar no meio do caminho e revidou com o poder do seu anel. O Ray, é claro, se manteve bem calmo e segurou o punho do Cedric como se não fosse nada. E o Cedric falou pra sair daqui. Isso não tem nada a ver com ele. Mas o Ray quer saber o porquê dele ter feito tudo isso. E o Cedric perguntou por quê? Ele sabe muito bem. Só de olhar pra um fraco nojento que nem ele, não dá pra se segurar. O Ray pergunta então se ele odeia pessoas fracas. O Cedric fala que detesta elas, tem nojo. Mas o Ray falou que isso não é motivo pra machucar alguém. Mas o Cedric falou pra sair daqui agora. A não ser que ele queira ficar que nem o seu amiguinho. Ele vai mostrar o que acontece quando tem intrusos no seu território. E vai fazer eles dois de exemplo. E Ray pensou que se ele usasse aquela gema, conseguiria resolver essa situação facilmente. No entanto, ele não sabe os efeitos que podem causar. E Ray falou pro Cedric que tem um exemplo muito melhor que ele pode dar. Um método muito, muito melhor. Mas o Cedric falou que não quer joguinhos. O Ray falou que, julgando pelas palavras, ele quer matar o Philip. Mas acontece que ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Ou seja, não vai ser um exemplo. E perguntou se o Cedric não quer um método mais efetivo. E o Cedric pensou que é verdade. Com várias pessoas olhando, seria bem melhor. E o Cedric falou que não é má ideia. O Ray falou que se quiser executar o Philip, é melhor que faça depois do duelo, não? Porque daí todo mundo vai estar assistindo. Mas ele perguntou o que vai acontecer se o Philip sair correndo. O Ray falou que tá de boa. Ele vai se responsabilizar. E o Cedric falou que tudo bem. O Ray não parece o tipo de pessoa que dá pra trás com a promessa. E ele falou que não vai acontecer porque ele não vai deixar. Mas se o Philip sair correndo, vai ter que colocá-lo no lugar dele. Então, depois que ele bateu a porta, o Ray foi correndo pra ver como que o Philip tava. E ele mal conseguia falar. O Ray pensou que tá bem pior do que ele achou que estava. Então, mais tarde, a chuva negra ainda estava caindo. E lá no hotel do Philip, batem na porta e perguntam quem é que tá aí. Mas a pessoa ficou completamente chocada quando viu. O Ray estava carregando o Philip, que estava usando a capa. E o Ray falou que precisa de ajuda aqui. Então, mais tarde, ainda no hotel Philip, uma das pessoas falou pro Ray que o Philip já está acordado. E o Ray falou que ele tá bem melhor do que esperado. Mas o Philip falou que somente graças a ele. Ele ouviu tudo o que ele fez, contaram pra ele. E o Ray falou que ele tá vivo, e isso já é suficiente. Mas ele perguntou por que o Cedric fez aquele ataque. O Philip falou que foi só um imprevisto, para poder enviar as crianças do hotel dele para as lojas na parte delas nas ruas. Depois que o Ray assumisse o controle, ele estava planejando investigar isso com antecedência, mas infelizmente acabou topando com o Cedric. E o Ray falou que tá impressionado, achou que ele fosse um covarde. O Philip falou que ele é um covarde, mas em alguns momentos tem que superar seus medos. Mas o Ray perguntou que momentos são esses? E o Philip falou, momentos em que você pode lucrar. O Ray pensou que ele estava falando sobre o lucro, mas o dourado, que era o materialismo, estava sendo ofuscado pelo sentimento rosa do Philip.
E o Philip pensou que não é somente por dinheiro que ele tá fazendo isso. E o Ray falou que parece que o Philip conhece o Kedrick há um longo tempo, não é? O Philip falou que ele ia descobrir, não é? Cedo ou tarde, mas não é nada malicioso. Ele falou que ele e o Kedrick eram amigos quando eram bem jovens. Eles viveram juntos nas ruas por muito tempo. Eles eram os mais fracos da rua, roubavam para sobreviver. Até que eles conseguiram um estabelecimento. Foi nesse dia que eles fundaram o hotel. E o Philip estava muito animado, diferente do Kedrick. Ele olhou para tudo isso e perguntou se eram ratos? Por que eles precisam viver assim, se escondendo? E o Philip pensou que o Kedrick nunca estava contente. Para ser mais preciso, ele sempre esteve com raiva de alguma coisa. Depois do trabalho, ele obsessivamente passou a treinar seu próprio corpo. E meio ano atrás, ele partiu pra fora do hotel. Depois disso, ele arrumou brigas nas ruas como se fosse um maluco. E o Ray falou que imagina que o Kedrick não ganhou as primeiras lutas, não é? O Philip falou que sim. No começo, ele sempre esteve perdendo. A diferença do físico entre ele e o pessoal das ruas era enorme. Daí o Ray falou que então a situação mudou do nada, certo? E o Philip falou que sim, do nada ele ficou muito bom lutando. Mais precisamente, ele ficou muito forte de repente. E o Ray perguntou se o Kedrick sempre usou um anel na mão ou alguma coisa assim. E o Philip falou que não, aquilo é bem recente, na verdade. Ele passou a usar aquilo quando se tornou líder daquele grupo dele. E o Ray falou que o Kedrick nem sempre foi violento, não é? E o Philip pensou que o Ray tá acertando mais coisas do que ele achou que acertaria. E o Ray pensou que tudo faz sentido agora. Deve ter sido o Walter, que viu o Kedrick naquele estado e acabou cedendo pra ele um dos cristais, vendo uma oportunidade nesse moleque. Foi aí que ele recebeu o Anel da Força. E o Philip falou que desde então, o Kedrick manteve distância do Philip. Mesmo que chamasse por ele preocupado, ele sempre foi ignorado pelo Kedrick. E o Ray percebeu que aquele sentimento rosa que ele tá sentindo é a tristeza e o pesar. Mas ele perguntou pro Philip se ele quer ter uma conversa franca com o Kedrick. Ele disse que eles eram velhos amigos, não é? Por que ele não tenta convencê-lo de alguma coisa? E o Philip pensou bem e falou que ele pode tentar. E o Ray percebeu um sentimento de animação, ousadia. O Ray falou então pro Philip acompanhá-lo na batalha dele. Depois que o duelo acabar, vai dar uma oportunidade para conversar com seu antigo amigo. O Philip até estava animado, mas falou que isso vai ser impossível. Ele não vai poder entrar. Só os afiliados com as 3 grandes gangues podem entrar. Não é um lugar pro Philip. Mas o Ray falou pra não se preocupar não. Ele já conversou com o Kedrick sobre isso. E o Philip mal pode acreditar que o Ray se preocupou tanto assim com ele e agradeceu muito. Mas o Ray falou que não precisa agradecer. Isso porque ele falou que as consequências caso ele perca o duelo vai ser uma execução pública do Philip. E ele perguntou como é que é? Execução pública? O Ray falou exatamente. Se ele perder pro Kedrick, ele morre. E o Philip perguntou se é uma piada, né? E ele falou que não. É uma piada. Não, não é. É uma piada? Não, não é. E perguntou por quê. O Philip tá com medo? E o Philip pensou que não tá com tanto medo, mas a pessoa que vai matá-lo tá do seu lado. Mas o Ray assegurou que ele não vai morrer. Ele nunca perderia pro Kedrick, certo? E o Ray pensou que se resolvesse tudo isso com o Philip, com certeza ganharia um grande parceiro. E o Philip falou que tudo bem, vai com ele. Ele tomou uma ótima decisão, mas o Ray falou que tem que fazer mais uma coisinha, uma segunda condição. É isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal que é muitíssimo importante. Finalizamos essa obra. Se quiserem mais, comentem aí parte 2 quando tiver mais capítulos, vamos atualizá-los. Vejo vocês na próxima. Falou!